Ricardo, eu vou me levantar para não atrapalhar e vou concluir as coisas ali e podes começar. Muito obrigado. Então, eu gostaria de agradecer ao professor Gonçalo Marcelo e ao professor Diogo Ferrer, primeiro pela organização desse seminário, agradecer a todos que estão aqui nos ouvindo. Para mim é uma grande honra e um prazer estar aqui na Universidade de Coimbra, que é uma instituição que eu admiro muito, né, especialmente os pesquisadores em filosofia, que não só tem uma grande tradição, né, a grande universidade que é, como também mantém um diálogo, né, sempre aberto com a contemporaneidade, né? Então, para mim é uma grande honra e um prazer. Queria agradecer também à professora Carmen Soares, diretora do Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos, pelo convite feito, e, sobretudo, ao professor Diogo Ferro pela grande parceria sempre, né, de discussão, de acolhimento, né, e de colaboração. Bom, começando então a nossa apresentação, eu quis trazer um tema que, ao mesmo tempo, é muito complicado e difícil, porque envolve toda uma área, que é a epistemologia genética, mas que, apesar dessa dificuldade, dessa grande quantidade de conteúdo, eu achei que era relevante tentar trazer numa única palestra e fazer a apresentação desses estudos, né, consequentemente com os estudos que vêm sendo atualmente. Então, para nós, qual será o objetivo aqui? O objetivo, na medida em que a epistemologia genética se constitui como uma teoria do conhecimento que estuda as estruturas necessárias ao conhecimento, seria importante, a partir dos estudos e pesquisas nessa área, que se buscasse responder às seguintes questões. Por que teorias filosóficas e científicas parecem ser tão reais aos autores que as propõem? Porque, mesmo se apresentando como reais aos seus autores, existe uma grande diversidade de teorias filosóficas e científicas. Quais seriam, pelo menos em linhas gerais, as estruturas necessárias aos conhecimentos filosóficos e científicos? Nesse sentido, o objetivo do seminário é apresentar, em linhas gerais, como o modelo do sistema de esquemas de operações sobre símbolos e signos, né, museus, abreviadamente, introduzido por mim em 2014, explica a possibilidade dos conhecimentos filosóficos e científicos e, nesse sentido, a responder a tais questões. Basicamente, uma boa parte do que vai ser apresentado aqui está nesse artigo, como é possível a filosofia, uma análise a partir do modelo do sistema de esquemas de ações e operações sobre símbolos e signos, publicado na SHEM, né, na Revista Eletrônica de Psicologia e Epistemologia Genéticas. Ok, começando pelo nome do modelo, né, é, é, ele é um acrônimo dos principais conceitos que ele apresenta, né? O modelo do sistema de esquemas de ações e operações sobre símbolos e signos, museus, né? E o Museus foi elaborado a partir de alguns dos principais resultados teóricos e experimentais a que chegaram Piaget, seus colaboradores e seus colaboradores, articulando-os em uma visão sistêmica, sistemática e sintética. Então, é uma forma justamente sintética de apresentar os principais resultados da teoria para, a partir daí, poder utilizar desses resultados, né? Então, explicando um pouco cada um desses termos que aparecem no nome do modelo, né? O próprio modelo aqui é entendido como uma representação esquemática abstrata da experiência, cujas relações entre os seus elementos podem ser explorados por meio da lógica da matemática para se deduzir daí propriedades que correspondam com uma precisão suficiente a propriedades empíricas diretamente observáveis, né? Essa é uma análise, uma citação tirada do professor Gilles Gaston Granger, né, do filósofo da ciência francês, que eu gosto muito e utilizo, né, nas minhas pesquisas. Claro que a questão do que é um modelo, de como isso está relacionado com a ciência, de como aplicar modelos em ciências humanas, né, temas que o professor Granger trata com muita propriedade, né, não vai ser trazido aqui. A minha ideia aqui, no geral, é só dar uma ideia do conteúdo que está sendo exposto aqui. De uma forma geral, a gente pode pensar no modelo como sendo um conjunto, né, um sistema de signos, de operações sobre signos, onde esses signos têm significados na realidade, e eu construo, então, um conjunto de operações sobre eles, que é o modelo, que vai me dizer de operações e de ações que eu posso realizar sobre coisas na realidade, né? Para Granger, esse é um conceito central da ciência, da ciência contemporânea, né? O que, num certo sentido, até diferencia ela do conhecimento filosófico, né?
mas eu não vou entrar nesses pontos, né? Então, só para ter uma ideia, embaixo nós temos aí, né, duas moléculas de água, né? E do outro lado a separação dos gases, né, em hidrogênio, né, H2 e oxigênio O2, né? Então, essa equação explica aquela hidrólise da água quando você coloca dois eletrodos e vai se formando gases em cada um dos eletrodos, isso porque vai se dando essa separação. Em cada um dos eletrodos está se formando o hidrogênio e no outro oxigênio, depois você pode botar os dois gases juntos, né? E soltar uma faísca e se queimar e produzir água depois, né, com pequenas bolinhas. Então, isso permite a gente entender, né, os fenômenos, explicar os fenômenos, né? Claro que, nesse caso, o modelo aí não foi montado a partir só do estudo da eletrólise da água, né? Isso envolve toda a química em volta disso, mas esse é um caso, eu acho que bem claro, da utilização de modelos de signos e operação sobre signos para, como ele disse, deduzir propriedades empíricas diretamente observadas. No nosso caso aqui, né, como ele fala, né, da dedução por meio e exploração por meio da lógica e da matemática, o aparato matemático que a gente vai usar é a teoria de grafos da matemática. E o que é um digrafo? Nada mais é do que pontos e setas ligando esses pontos, né? Então, essa área da matemática hoje faz uma parte dela, né? É um estudo abstrato de diversas propriedades que essas estruturas têm, o que se pode deduzir a partir dessas propriedades. Nós não vamos entrar aqui no estudo da teoria de grafos, nós vamos apenas utilizá-los. Bom, ok. Dito isso, entrando nos conceitos mesmos da teoria, né, piagetiana, apesar de modelos ser um conceito que Piaget usa algumas vezes, mas entrando nos conceitos mesmos da teoria, nós começamos com o conceito de ação, que é fundamental na epistemologia genética, né? Então, o que é ação? Ação é toda conduta observável exteriormente, inclusive por interrogação clínica, visando um objetivo do ponto de vista do sujeito considerado, né? Aí, essa é, então, uma definição dentre muitas que a gente apresenta em vários lugares, mas isso com uma equipe de colaboradores, né? Essa citação foi tirada de um artigo meu com o professor Vicente Marçal, né? Sobre as noções de ação e esquema de ação na epistemologia genética de Jean Piaget, a referência está embaixo, né? Então, lá a gente faz um estudo mais detalhado desses conceitos. E já nessa definição, a gente pode ver, e eu até completei ela aí, né? Que o sujeito, então, parte de um certo estado A, e tem um objetivo visado por ele, que é B, que é chegar a um certo estado. Esse estado não está presente, porque se já tivesse presente, como ele é almejado pelo sujeito, ele não precisa fazer ação nenhuma, já estaria ali. Então, esse estado B almejado pelo sujeito é diferente do estado A. E aí, então, a gente pode representar essa passagem do estado A, a realização da ação no estado B, por esse de grafo A, setinha B, né? E depois analisar composições de ação a partir de aí. Bom, um outro conceito central na epistemologia genética é o conceito de esquema de ação, né? O esquema de a ação, por exemplo, quero beber água, então eu pego o recipiente e bebo água, realizo uma ação. Aí eu passo novamente. Estritamente, foram duas ações diferentes, mas há algo em comum com essas ações. É esse algo em comum que é justamente o esquema da ação. É como se fosse a forma da ação. Em geral, ela pode ser expressa por um verbo ou por uma expressão verbal, como tomar água do recipiente, né? Então, isso é importante porque o sujeito do conhecimento, que é aquele que a gente vai estar analisando, né? Na sua epistemologia genética, ele tem uma possibilidade de executar uma ação, vamos dizer, imediatamente disponível a ele, somente se ele tem o esquema daquela ação. Então, ter o esquema e ter essa capacidade é a mesma coisa. Então, por exemplo, nesse caso, eu tenho um esquema, né, de beber água do recipiente aqui, mas não tenho esquema de tocar violino, né? Então, ou seja, não indica uma capacidade futura, indica uma capacidade atual que nós temos, né? E esse conceito é central, por quê? Porque uma das questões principais, se não a principal,
de Piaget é como o ser humano é capaz de fazer conhecimento, quais estruturas ele tem, né? Como ele é possível, como é que ele consegue fazer física e matemática? Que é, se a gente lembrar bem, até uma questão kantiana, né? Como é possível a física e a matemática, né? Só que, para ele está interessado em saber como essas estruturas se constituíram, como um ser humano que nasceu lá, um bebê, né? Que não tinha nenhuma estrutura, ou qual estrutura será que ele tem, vai chegar a fazer física e matemática. Que estruturas ele tem que adquirir para conseguir fazer isso, né? Então, ele vai... Acho que tem alguém que me confirma agora. Ah, ele vai, então, analisar justamente as condutas, né, do ser humano desde quando nasce até fazer ciência, analisando justamente esses esquemas de ação que vão sendo constituídos, né? O conhecimento para ele é algo eminentemente que tem uma relação com o mundo, com a prática, né? Então, esses conceitos de esquema de ação e de ação vão permitir a ele fazer essa análise, né? É, um dos conceitos, então, relacionados... bom, um outro aspecto importante aí, né, da noção de esquemas de ação, são as ações simples e as ações compostas, né? O que é uma ação simples? Uma ação simples é aquela que não é composta de outras ações, de subações. Então, por exemplo, quando eu vou beber água desse recipiente, eu primeiro pego ele, primeira ação, trago à minha boca, segunda ação, ponho água na minha boca, terceira e engulo, né? Então, essas quatro ações são compostas numa ação única, que é o beber água desse recipiente, né? Enquanto que essas ações menores, elas não são, elas não são compostas de subações. Por exemplo, trazer ele para cá não é que eu trouxe até o meio e trouxe a minha boca, porque a minha intenção era trazer até a minha boca e não trazer ao meio, né? Então, as ações, elas podem ser coordenadas, né, e compostas, e isso faz, então, que, como a gente vai ver, surja um sistema de esquemas de ação, né? Então, nessas ações compostas, a gente pode diferenciar as ações meio da ação fim, né? E cada uma delas vai ter também um esquema, né? E o sujeito, então, coordena esse esquema, né? O sujeito, como a gente viu, o sujeito possui os elementos de coordenação das ações compostas se ele consegue coordenar essas ações efetivamente, né? O sujeito tem a possibilidade de executar a ação X composta se o sujeito possui o esquema de X, que significa possuir todos esses esquemas das ações meio que ele compõe e coordena para atingir a ação fim. Perdoe-me, eu estou aqui passando por algo na epistemologia genética que a gente estuda, né, passo a passo e como se constitui, mas é para dar uma visão geral, né, dessa estrutura mais fundamental que está por debaixo. Então, um outro conceito importante que coordena os anteriores é o sistema de esquema de ações, né? A ideia de sistema aqui é a existência de elementos que não são meramente agregados, tem uma relação entre eles, então formam uma totalidade que, ao mesmo tempo, tem uma pluralidade, mas uma pluralidade coordenada, né? E, no nosso caso aqui, nós estamos falando de sistema de esquemas de ações. Então, quem são esses elementos que são coordenados? Os próprios esquemas de ações, né? E qual é a relação entre eles? É a coordenação que o próprio sujeito faz entre eles. Então, portanto, tem diversas significações aí de implicações de poder coordenar um esquema com outro não, de um esquema ser sempre sub-esquema do outro, né? A gente vai falar depois um pouco disso quando falar da lógica das ações, né? Então, o sistema de esquemas de ações determina o conjunto das ações possíveis de serem realizadas pelo sujeito nas diversas situações, ou seja, imediatamente disponíveis ao sujeito, né? Então, vejam que isso permite justamente uma análise até experimental de análise do comportamento do sujeito para tentar identificar as estruturas que teriam um certo conhecimento que se expressa nesse comportamento e as estruturas necessárias a esse comportamento, né? E, a partir daí, analisar a evolução dessa estrutura necessária ao conhecimento, né?
Daí a ideia de epistemologia, estudo do conhecimento, genética, a partir da sua gênese, né? De como uma estrutura vai formando a outra até chegar por exemplo, nas noções científicas que estruturam nossa visão de mundo, né? Então, para dar um exemplo de aplicação de todos esses conceitos, eu vou falar aqui da noção de espaço prático, né? Que está relacionada ao grupo prático de deslocamento, né? Que o Piaget estudou. Só que no nosso caso aqui a gente vai falar do digrafo de deslocamento, né? E o que significa isso? Bom, no caso aqui a nossa ação, né? De A para B é um deslocamento do ponto A ao ponto B de si próprio de um objeto. Aqui a gente está falando de um bebê, né? Porque a gente está justamente analisando a noção de espaço na sua tenridade, né, quando a criança, como essa noção se constitui, como ela se constrói, né, a relação entre as ações são as coordenações de deslocamentos, né? Então, a criança aprende a se deslocar, né, a si mesmo, os objetos, como uma ação secundária. Isso significa que ela não é derivada diretamente do reflexo, ela tem que construir, de fato, essa ação, né? Uma criança não sabe se deslocar pelo ambiente sozinha, né? Deslocar os objetos, né? Ela tem que aprender a fazer isso, constituir esses esquemas de ação, né? Essas ações, esses esquemas de ações, né? Então, isso vai se dar no terceiro estágio. Não vou entrar aqui o que é o terceiro estágio, quantos tem, etc., e o que é um estágio, mas nós vamos apenas nos centrar na noção de espaço. Então, ela vai aprender primeiro a se deslocar de um ponto A a um ponto B, ou os objetos. Num momento posterior, ela vai conseguir fazer a coordenação desses deslocamentos, então ela vai entender que ela pode justamente ir do ponto A ao ponto B, do ponto B ao C, e com isso ela está indo do ponto A ao ponto C. Então, veja, até por isso que ela está no estágio seguinte, né? Porque ela primeiro precisa aprender a se deslocar, aprendendo a se deslocar, agora ela aprende a coordenar esses deslocamentos, né? Então, nesse momento, ela aprende que ela pode fazer duas noções, ou não é bem aprende, porque ela não chega a aprender, ela desenvolve essas ações, né? De coordenação das suas ações, né? Então, ela agora consegue coordenar essas duas ações de deslocamento e ver que isso resulta num deslocamento composto, né? Inclusive, nesse estágio, por composição, ela pode executar um deslocamento e voltar ao ponto inicial, né? Tendo um ponto nulo. Bom, isso é extremamente importante, né? Porque a criança, quando nasce, ela, por exemplo, se ela tivesse aqui, recém-nascido, ou 1 mês de idade, né? Ou 2 meses, ele não vai olhar lá e falar, nossa, tem uma cadeira lá, né? Primeiro porque, para ele não sabe o que é cadeira, ele não sabe que ele pode sentar, o que é sentar, então esses objetos não são cadeira, né? Segundo, ele não sabe nem que ela está lá. Por quê? Porque ele nunca se deslocou até lá, ele não sabe o que é se deslocar. Então, essa noção ainda não se constituiu, né? Tem vários elementos, que a gente discutiu isso muito mais detalhadamente, eu estou dando uma ideia geral, né, novamente, né? Então, para que ele adquira a noção daquele ponto do espaço, justamente ele tem que ser capaz de, pelo menos, ir até lá e voltar, e correlacionar essas duas posições. Então, a partir daí, o que está na percepção dele adquire a espacialidade, e é justamente isso que a gente está estudando, a gênese da noção de espaço, né? Então, nesse quarto estágio, ele já consegue correlacionar os pontos de espaço de deslocamento dele ou do objeto, porque ele consegue compor os dois deslocamentos, a ida e a volta, e entender que essa volta foi o resultado da ida e da volta, né? Então, ele tem essa correlação entre esses dois pontos do espaço, né? Num quinto estágio, ele vai, então, coordenar essas composições. Então, ele vai aprender... Bom, a conduta anterior de ir e voltar é chamada de conduta do retorno, né? E nesse quinto estágio, ele vai aprender a conduta do desvio. Ele vai entender que ele pode ir de um ponto A a C, tanto indo diretamente, quanto indo por um ponto B até C, ou por um ponto D até C, né? Então, por exemplo, no momento anterior, se ele tinha um anteparo, que ele conseguia ver um objeto na frente e ele não conseguia pegar, ele desistia ou chorava de frustração. Agora, ele sabe que ele pode contornar para pegar o objeto. Então, ele vai coordenando essas coordenações anteriores, né? Por que isso é importante? Porque, a partir desse momento, ele consegue, então, para todos os pontos do espaço, ir até ele e voltar, e correlacionar os 3 pontos do espaço, por exemplo, A, B e C,
está correlacionado não pela passagem por B necessariamente, mas podendo ir direto de A para C. Então, todos os pontos no espaço agora adquirem uma relação entre si através de deslocamentos, e ele então adquire a noção de espaço nesse momento, né? Porque ele adquire o que a gente chama de grupo prático de deslocamentos. É verdade que nesse momento é os deslocamentos visíveis, depois vai se compor com os deslocamentos invisíveis, mas para nós não interessa aqui. O que importa é que a partir daí, qualquer novo ponto para ele, né, como ponto E, vai estar relacionado a esses outros. Então, as coisas agora adquirem é, localização no espaço. Então, a percepção dela agora é juntada com essa estrutura espacial que ela tem, e ela consegue entender as coisas dispostas no espaço, né? É interessante notar que aqui a gente está falando de uma noção de espaço prático, né? Em termos de ações da criança, né? Daqui a pouco nós vamos falar como isso fica em termos de representação, mas é essa estrutura mais fundamental que está se constituindo. São ações, como Piaget chama, sensório-motoras, que tem a ver com a sensação que o ser humano está tendo das coisas que ele está vendo, e relacionei isso com a motricidade, com as ações que ele pode fazer ali. Então, esse estudo sensório-motor, das ações sensório-motoras, né, dos seus esquemas de composição, de coordenação, como a gente viu, do sistema de esquemas de ações, né, que está sendo expresso ali. E, nesse sentido, a gente pode falar de uma inteligência sensório-motora que é anterior à linguagem. A criança ainda não fala, a criança ainda né, não tem propriamente representação aqui no sentido de Piaget, né? Depois também a gente vai falar sobre isso. Pode-se até falar de uma lógica das ações, onde o esquema funciona como se fosse um predicado, né? E a ação é um juízo. Então, por exemplo, esse recipiente é pegável. Agora, já a luz lá em cima não é pegável. Talvez se fosse até lá eu pego, mas a lua não é pegável. Então, tem coisas que são visíveis, mas não pegáveis. Tudo aquilo que eu posso pegar, eu posso ver, mas nem tudo aquilo que eu vejo eu consigo pegar. Então, tem relações de implicações entre essas aplicações de esquemas, que são vistos como juízos. Então, tem raciocínios práticos sendo feitos aí, né, que o Piaget identifica. Ele até buscou, né, justamente com a equipe, com o centro, formalizar essa lógica das ações, né, como se faz em lógica formal, né, mas isso ainda é uma questão em aberto em epistemologia genética, até mais hoje em dia, onde as pessoas não trabalham mais diretamente com isso, então ela ficou em aberto e está em aberto, né, até hoje. Teria uma lógica formal que expressaria essas lógicas das ações? Não, como que isso se daria? Bom, ok, aí eu quis trazer para nós aqui uma citação do Piaget que para mim é muito significativa, que fala de toda essa construção e principalmente da relação entre percepção e construção da realidade, né? Piaget vai dizer: o significado das percepções objetivas, como a da montanha que vejo da minha janela ou do tinteiro na minha escrivaninha, são os próprios objetos. Então, o significado das percepções são os próprios objetos, definíveis não só por um sistema de esquemas sensório-motores e práticos, fazer uma ascensão, molhar a minha caneta no tinteiro, ou por um sistema de conceitos gerais, um tinteiro é um recipiente, etc., mas também por suas características individuais, posição no espaço, dimensão, solidez e resistência, cor sob diferentes iluminações, etc. Ora, essas últimas características, embora não sejam percebidas no próprio objeto, supõem uma elaboração intelectual extremamente complexa. Para atribuir, por exemplo, dimensões reais às pequenas manchas que percebo como sendo uma montanha ou um tinteiro, tenho de situá-las num universo substancial e causal, num espaço organizado, etc., e, por consequência, construí-las intelectualmente. Esses grifos todos são meus, né? Então, ele vai dizer: o significado de uma percepção, isto é, o próprio objeto, é, portanto, um ser essencialmente intelectual. Ninguém viu jamais uma montanha, nem mesmo um tinteiro, de todos os lados ao mesmo tempo, numa visão simultânea de todos os seus diversos aspectos, de cima, de baixo, de leste, de oeste, de dentro, de fora, etc. Para perceber essas realidades individuais como objetos reais, é preciso, necessariamente, completar o que se vê com o que se sabe. Todo e qualquer objeto concreto é o produto de elaborações geométricas, cinemáticas, causais, etc. Então, aqui nós temos esse aspecto de construção da própria realidade, né? Aqui, por enquanto, no sensório motor,
Mas a gente pode entender um pouco isso, essa relação entre imagens e ações, quando a gente pensa nos videogames, né, atuais, né? Ah, por exemplo, aí, né, no Minecraft, que está na moda e é muito interessante, até porque ele é muito, num certo sentido, tosco, né, como o pessoal fala, assim, não tem muita a definição das imagens, não é muito clara, mas você tem um conjunto de objetos aí, né, por exemplo, o homem, o machado, né, o porquinho, o cachorro, é, e é interessante no Minecraft que você pode criar novos objetos a partir desses objetos, né, então tem todas as ações compostas aí. E como é que existem objetos no videogame? Porque não tem objeto nenhum, né? Mesmo se você pensa no celular, quando você pega seu ícone e vai andando ele para lá e para cá, não tem ícone andando. Por exemplo, na tela do celular, o que você tem é luzinhas em cada ponto que vai acendendo, apagando, vai mudando de cor. Então, quando você pega o seu ícone, clica e vai puxando, são as luzes que vão mudando de cor ali na tela e você acha que tem objetos ali. Da mesma forma com que você acha que tem objetos no jogo, porque você tem uma relação sensório-motora e o objeto aparece como uma estrutura dessas possibilidades de deslocamento e de sensação, sensório-motoras, né? Então, é muito interessante porque é como se a criança tivesse, nesse momento, um videogame em relação à própria vida e está construindo esses objetos para ela, né, nesse videogame em relação à própria vida. Só que nela, de fato, é uma percepção direta, né? Aqui nós estamos. Bom, no celular também tem a percepção direta, né? E no Minecraft também. É por isso que as crianças pequenas conseguem atuar sobre, né? Os tablets, por exemplo, né? Ou mesmo animais, né? A gente vê aqueles filminhos de animal tentando pegar uma baratinha, alguma coisa, porque tem ali justamente essa relação sensório-motora, né? E o próprio objeto ali. Tem muita coisa interessante para falar sobre isso, mas não temos tempo, né? Bom, isso nos traz, então, a noção de significação dentro da epistemologia genética, e, para ela, algo adquire significação para um sujeito na medida em que é assimilado pelas possibilidades de ação do sujeito sobre esse algo. Então, é só aí que algo adquire significação, né? E aí a gente pode falar, então, da significação de um objeto e de uma situação. A significação de um objeto A para um sujeito S em uma situação T é o conjunto de ações de S que são aplicáveis a T, a em T, né? No objeto A em T. A significação de uma situação T para um sujeito S é o conjunto de ações de S que são aplicáveis a essa situação T, né? Então, isso aprofunda, então, essa noção de significação e fica, então, a questão, tá bom, mas qual é a relação disso com a representação? É interessante notar que aquela criança que construiu a sua noção de espaço prático, por exemplo, mesmo numa idade maior, quando ela vai até a escola e volta, né, sozinha, se você construir uma maquete para ela do caminho, com, né, a igreja, a praça, por onde, né, ela passa para ir para lá, e pedir para ela refazer o caminho dela nessa maquete, ela não consegue. Para ela que não tem sentido, ela falha, ela fala que passa por caminhos que não passa, né? Então, por que que isso acontece, né? Então, pensando um pouco nisso, isso tem a ver com a representação, vamos trazer aqui o conceito de representação na epistemologia genética. Ele depende do que Piaget chama da função semiótica, né? Que consiste em poder representar alguma coisa, um significado qualquer, um objeto, um acontecimento, um esquema conceitual, etc., por meio de um significante, ou seja, por meio de outra coisa, um significante diferenciado, que só serve para essa representação, né? Então, ele pressupõe uma certa distinção para o sujeito entre significado e significante, né? Um exemplo, e Piaget tira essas noções justamente da semiologia do Saussure, né? Então, tem muita relação direta com o que o próprio Saussure coloca, só que agora analisando de um ponto de vista mais psicogênico, né? Ontogênico, da gênese, né? Dessas representações, como ela está se formando. Ele tem um livro muito interessante, chama Formação do Símbolo na Criança, né? Que, de novo, é no ser humano, né? Mas como ser humano, quando está formando a criança, acaba sendo uma criança, né? Eu falo isso porque muitos acham que Piaget é um psicólogo de criança ou Piaget é um educador. Não, Piaget quis ser, né? Tem um artigo sobre isso depois, se alguém quiser referências, né? Ele quis ser um epistemólogo, um teórico do conhecimento. Ele se perguntava como o conhecimento é possível, né? O conhecimento é possível? Se sim, como?
E conhecimento ele entendia como física e matemática, como a própria ciência. E aí ele está se perguntando como a ciência é possível, como o ser humano consegue chegar a fazer ciência. Como esse animal que nasce sem estruturas nenhum chega a ser um cientista com as noções que a ciência coloca. Essa é a questão central dele, né? Bom, voltando então à nossa questão aqui do significado significante, o primeiro significado, então, diferenciados, né? O primeiro significado que a gente pode trazer, que é o clássico, é o signo, né? A palavra, a frase, né? Por exemplo, Tassinari é um som, né? Ou uma palavra escrita que me designa, né? Então, você tem algo, essa palavra, esse som, diferente de mim, né? Enquanto esse sujeito, e ele, então, remete a mim. Eu sou o significado, né? Dessa palavra, ou de Ricardo Pereira Tassinari, né? Etc. Claro que pode ter mais, mas para entender, você está usando algo que é diferente de mim, num certo sentido arbitrário, poderia ser outro nome, né? Por exemplo, eu chamo isso aqui de água, mas poderia ser vassa, poderia ser water ou lo, né? Então, isso é arbitrário e por isso mesmo coletivo, né? Então, nós podemos depois criar uma convenção de como isso vai chamar, e nesse caso, então, esse som, ou a palavra escrita, é o signo da própria coisa, né? Há um outro tipo de significante e significado, onde o significante tem uma similitude com o significado. Por exemplo, no desenho, né? Então, esse bonequinho está querendo me representar. Então, veja que ele tem duas pernas, com os dois pezinhos, duas mãos, né? Uma articulação, uma cabeça. Era para eu estar em pé dando a palestra, então ele me representaria um pouco melhor, porque teria mais significado. Eu imaginei que eu estaria em pé, por isso que eu coloquei ele. Mas, de qualquer forma, dá para ver isso como um símbolo, né, de mim. Então, assim como o Tassinari me designa, esse desenho, a partir desse momento, né, principalmente se ele é feito para isso, ele está me designando. Só que esse significante, né, essa coisa diferente que me remete a mim, ela tem uma semelhança comigo. E essa é a ideia do símbolo. Então, o símbolo, existe uma semelhança entre o significante e o significado, né? Uma semelhança estrutural. E, em certo sentido, muitas vezes, né, ele é motivado e individual, né? Pode ser que o símbolo seja mais para mim, que consigo fazer essa relação, do que para as outras pessoas, mas, ao mesmo tempo, serve para as outras pessoas. Então, essa distinção entre símbolo e signo, ela não é tudo ou nada, né? Pode ter coisas no meio do caminho, por exemplo, que nem a onomatopeia, né? Se eu falo do cachorro uau-uau ou do trem que vai ser o tss, 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 essa palavra é ao mesmo tempo um signo e um símbolo da coisa, porque tem uma semelhança, né? Então, mas em certos momentos as coisas são bem diferenciadas e a gente pode usar ela. Bom, aí tem outras significantes como símbolos que Piaget estuda, como a imitação de um objeto quando o objeto não está presente, então essa ação serve como significante do próprio objeto, que é o significado. Tem a brincadeira simbólica, como brincar de comidinha, né, que nem as crianças fazem, ou brincar de carrinho, e muitas vezes uma situação está remetendo, né, de brincadeira, remetendo a uma outra situação, então está servindo de significante para aquela situação. E, por fim, o mais importante para nós aqui, tem a imagem mental, né? E o que é a imagem mental? Eu poderia falar, bom, primeiro começando, o nome imagem mental não é completamente feliz, porque ela não é necessariamente imagética, ela não é necessariamente visual, né? Mas o que é a imagem mental é um símbolo interno, porque a gente não consegue ver, diferente dos outros que a gente consegue ver, né? São externos, a imagem mental é um símbolo interno, que a gente usa para remeter a algo, então que tem uma semelhança com esse algo, né? Então, começando talvez por uma imagem mesmo, se eu perguntar para vocês, a chave de vocês, né, da casa de vocês, como é que é a chave? Então, vocês acabaram de fazer uma imagem mental dela, do tamanho, da solidez, da textura que ela tem, se ela é fria ou não, se ela tem um chaveiro ou não, né? Então, nós temos e trabalhamos muito com imagens mentais, mas a gente não se dá conta disso. É um funcionamento que, bom, a gente não se dá conta disso, né? Mas vejam que imagem não precisa ser só visual, como no caso da chave, que tem esse aspecto visual. Por exemplo, uma música que você gosta, que você escuta muito, e que agora você consegue tocar ela na sua cabeça, né? É uma imagem mental dessa música. Tudo bem?
A imagem mental sempre tem esses aspectos sensíveis relacionados a ela, por exemplo, visual ou sonoro, etc., mas é um símbolo interno. E vejam, então, que a gente tem que ter um símbolo interno para se apresentar uma coisa não sensorialmente presente. Então, por exemplo, se eu falo para vocês, tem aqui do lado de Portugal, tem a Espanha, depois tem a França, depois a Alemanha, e as pessoas lá são assim, ou se come tal coisa, e etc. Você vai fazendo imagens mentais para essas coisas. Senão a gente não conseguiria estar falando delas. Então, a imagem mental é essencial, né, a isso. E é muito interessante porque ela surge concomitante com a linguagem, mas a linguagem fala dessas imagens mentais. Então, às vezes, a gente dá muita importância para a linguagem e não estuda, né? Não olha para as imagens mentais, né? E esse conceito é tão importante que nós vamos poder fazer, né, no período operatório concreto, segundo o modelo aqui, operações sobre essas imagens mentais, mudando essa imagem numa outra e compreendendo essa transformação justamente por essa passagem de uma imagem a outra, né? Então, se eu pedir para vocês assim, olha, fiquem sentados, não executem ações sensório-motoras nenhuma, né? E eu vou fazer, então, uma questão. Eu tenho um quadrado. Um quadrado é uma figura que tem 4 lados e 4 cantos. Agora, eu vou pegar um canto do quadrado e vou ligar uma linha desse canto do quadrado no canto oposto, né? E daí vai resultar 2 figuras. Quais figuras? Como se chama essa figura? Eu tenho um quadrado, ele tem 4 lados, 4 cantos. Eu pego um canto, né, porque está lá um ponto, ligo com outro canto oposto. Tem a formação de uma figura, né, ou 2 figuras. Qual figura? 2 triângulos. A gente só consegue responder essa questão porque a gente consegue operar sobre imagens mentais, né? Você fez a imagem do quadrado, da divisão, dos triângulos. Então, a gente é capaz de fazer ações internas sobre imagens mentais. Isso é tão importante que, no caso do modelo, vai ter um nome específico que é transfigurações, né? Passar de uma figura a outra, né? E você vai ter esquemas de transfigurações, como você tinha esquemas de ação também aqui, né? Então, com isso, a gente pode voltar lá na nossa noção de espaço e entender um pouco melhor aquela história da maquete, né? Porque é o seguinte, se eu perguntar para vocês, como é que vocês fazem para chegar na casa de vocês? Né? Por exemplo, se fosse minha, falar, bom, eu saio pela porta, pego aqui à direita, desço a escada, vou para a entrada do prédio, saio para fora, e aí lá eu chamo Uber, ou vou até o ponto de ônibus, aí eu pego tal ônibus assim, se eu descer em tal lugar. Vejam que eu tenho um conjunto de imagens mentais que eu vou passando de uma para outra, né, e posso voltar. Ou seja, aquele digrafo de deslocamentos agora é um digrafo onde vai de uma imagem mental para outra. A, E, B, C. Claro que a minha imagem mental, por exemplo, ali do corredor, ela está aqui, eu sei que eu posso sair e andar até lá. Então, a minha imagem se coordena com a minha ação. É isso que dá significação para essas próprias imagens, né? Então, eu posso fazer tanto as ações internas, as transfigurações, quanto as ações externas, e esse sistema de esquemas de ações internas e externas e internas, ele se compõe num todo. Eu tenho um todo, um sistema, um único sistema de esquemas de ações e operações sobre símbolos, sobre imagens mentais, no final das contas. É isso que me permite estender, ou a criança, os seres humanos, estender aquela significação prática inicialmente que ela tem, a partir agora de um universo simbólico e mais imagético que ressignifica as próprias coisas na realidade, né? E aí, então, é necessário refazer aqueles deslocamentos agora na representação, nesses sistemas de transfiguração. Só aí, então, a criança vai poder, com a maquete, falar: não, olha, eu passo aqui porque eu passo de lado da igreja, depois eu vou para cá, eu chego lá, e coordenar, então, aquela representação, aquele símbolo externo que está na frente dela, com as ações que ela realiza, mas isso através das imagens mentais. Ela tem que ter interiormente essas imagens mentais que organizam e pode ser expressa nesse símbolo externo que é a maquete ali, né? Então, vejam que a própria noção de espaço, então, a gente continua estudando ela precisa, então, desse sistema de transfigurações. Dá para se analisar
diversas noções, como a noção de número, a noção de tempo, a noção de relação de ordem, né, transitiva, a classificação, conjuntos, estar contido em ou não, ou seja, todas as operações que surgem no período operatório concreto, segundo o modelo, surge porque a criança adquire capacidade de transfigurações, capacidades dessa ação sobre imagens mentais, né? Formando um videogame mental com essas suas imagens e, portanto, expandindo a sua significação de mundo. Então, é possível mostrar como esse comportamento de lógica concreta, né, que ela mostra nos experimentos, surge dessa capacidade de realizar transfigurações, né? Em especial, é muito interessante a causalidade, né? Num esquema de transfiguração, por exemplo, se eu pego esse objeto, né, e jogo ele na minha mão, para eu entender isso internamente, eu tenho que ter uma imagem mental do estado inicial e do final, e essa passagem de um para outro, pode ter intermediários aí, né? Mas, na minha cabeça, justamente um esquema dessa passagem da imagem para outra é justamente o jogar, é justamente esse movimento que faz. Então, eu só entendo essa causalidade no mundo porque elas são esquemas de ações internas minhas sobre imagens mentais. São esquemas de transfigurações. Então, os esquemas de transfigurações acabam sendo leis ou razão de comportamento dos objetos para o sujeito, né? Ele vai, então, tendo que reconstruir. E aí a gente vê porque, para Piaget, ele fala mal do empirismo e de um certo tipo de idealismo, né? Claro que é bem esquemático, um pouco a análise que ele faz, mas é interessante que ele vai dizer que o conhecimento não está nem no mundo, porque o sujeito precisa construir esse seu conhecimento, e ele constrói a partir da sua ação, que é uma interação com o mundo. Então, é a partir da interação que ele está construindo o seu conhecimento, e não a partir do próprio mundo mesmo, né? E não está nem no sujeito pré-determinado, porque o sujeito, porque ele está justamente construindo. Claro que podemos fazer uma crítica a essa noção, eu vou falar alguma coisa no final, aliás, deixa eu me adiantar um pouco mais, mas é uma visão interessante, né, que coloca justamente esse papel ativo do sujeito, dessa construção da sua própria realidade, a constituição do seu sistema de esquemas de ação como realidade para ele, né? Em particular, nesse livro, né, do professor Freitas, né, Sérgio Freitas, que a gente fez em coautoria, Construção Filosófica da Realidade e Suas Estruturas, Epistemologia Genética, Animismo e Artificialismo, a gente usa esses modelos para explicar um pouco o artificialismo e animismo. Minha criança não vai entrar nisso, né? Minha intenção aqui não é falar, é mais falar do modelo do que, né, e, por fim, então, a gente tem a possibilidade de agir sobre signos, sem necessariamente ter uma imagem relacionada a esses signos, né? Que caracteriza o período hipotético dedutivo ou operatório formal, segundo o modelo, né? E nesse período você vai ter novas capacidades, como raciocinar sobre meras hipóteses, né? Tem uma questão que, vamos ver se me lembro direito, mas seria assim: a Suzana é mais loura que Edith e Suzana é mais morena que Marina. Quem tem o cabelo mais escuro? Então, veja que a gente não conseguiu fazer imagens para a hipótese. Então, uma criança no operatório concreto não consegue fazer esse raciocínio, enquanto que uma criança no operatório formal, um adolescente, consegue raciocinar sobre essas hipóteses e te responder. A gente teria que voltar a ver a significação delas, né? Então, o que aqui no modelo é caracterizado como esse período é a capacidade de operar sobre signos. E, consequentemente disso, então, ele vai conseguir raciocinar sobre meras hipóteses, vai conseguir fazer operações sobre operações, porque ele faz uma operação, nomeia essa operação. Então, ele consegue operar sobre essa operação. Essa nova operação ele pode nomear. E aí vai fazer isso, né, o quanto ele quiser. Então, aqui você tem vários níveis de forma e conteúdo que vão surgindo, inclusive da própria matemática, né? A combinatória ele consegue fazer nesse período, o grupo IMRC, que eu não vou entrar aqui, né? Então, veja que, no final das contas, nesse último período, ele pode operar sobre qualquer coisa, porque ele pode nomear e, a partir do momento que ele atua sobre signos, operar sobre isso. Por isso que é um pouco o estágio final, né? Isso é uma explicação que o modelo dá. Porque, a partir daí, como o signo é universal e tem essa ligação e eu posso operar sobre tudo, inclusive, a partir daí, construir teorias, né, sobre como o mundo é, né?
E nesse ponto é muito interessante porque existe uma inversão de sentido entre o real e o possível, porque no momento anterior, no período operatório concreto, o possível era meio que uma extensão do real. Ele vive no real, é possível fazer isso, é possível fazer aquilo. Aqui não. A teoria está dizendo de como seria a realidade. Você tem várias teorias possíveis. Então, esse real está dependendo desses possíveis estabelecidos pelas teorias, né? É, por exemplo, no caso das teorias científicas e filosóficas, se a gente pegar a noção de espaço, que é o que a gente vem estudando, se você pega a física newtoniana, vejam, para Newton, o espaço e o tempo era absoluto. E ele vivia isso como real, para ele era real que o espaço e o tempo era absoluto. Por quê? Porque ele era um grande cientista e filósofo, né? E ele acabou descobrindo as próprias leis que estão na natureza, explicava perfeitamente, né? Antes dele, né, lá com Aristóteles, a gente tinha uma divisão entre o supralunar e o sublunar, né? Eram dois mundos. Ele une esses dois mundos, por exemplo, com a força gravitacional, mostrando como essa força gravitacional serve tanto, né, para o nosso espaço aqui, quanto para os planetas e para os movimentos dos planetas. Então, ele compreendia muito bem esse universo, até sensório-motoramente, ou seja, em termos de experimentos científicos, e ele tinha uma noção de espaço que permitia coordenar esses diversos elementos, um único espaço. Por isso ele fala de um espaço-tempo absoluto, e ele fala até matemático, né? E um tempo absoluto, matemático, né? E ele vivia isso. Com as teorias da relatividade, né, teoria da relatividade restrita e da geral, a gente vai acabar tendo uma outra concepção de realidade, porque como a velocidade da luz precisa ser constante, né, esse é um dos postulados, isso vai fazer com que o espaço dependa do referencial. Você ainda vai ter um espaço, no caso da relatividade restrita, vai ter um espaço-tempo absoluto, que é único, mas a medida de espaço e de tempo depende do referencial dentro desse espaço-tempo, né? E na relatividade geral isso piora, porque esse espaço-tempo ele se deforma conforme a massa que está ali, então essa passagem de espaço de tempo. Então, como é que a gente consegue ter essas noções de espaço e tempo, né? Justamente porque você tem essas teorias científicas, essas operações sobre signos, que regulam essas operações sobre imaginação, que regulam as ações possíveis a partir daí e que estabelece uma certa realidade, né? É, é, então, você tem aí todas as nossas construções da realidade que nós fazemos, inclusive filosóficas e científicas, estão sob essa estrutura, né? Aí embaixo tem uma citação de um livro, né, do professor Alexandre Ferraz, também feito em colaboração, Como é possível o conhecimento matemático, as estruturas lógicas de matemática a partir da epistemologia genética, onde se usa o modelo para justamente discutir o conhecimento lógico matemático como estruturas formais, né, dos números naturais, etc., mostrando, então, a riqueza, né, dessa epistemologia que tem os seus conceitos de gênese da estrutura necessária ao conhecimento tão próximo à experiência que é imediatamente explicável, aplicável à experiência, né, que nos permite entender, que, ao meu ver, portanto, é uma teoria do conhecimento muito rica, que nós, historiadores, né, pensadores da cultura, né, não levamos em conta muito e que eu acho que tem sua riqueza e até por isso eu quis trazê-la aqui, né? Então, nós podemos agora voltar às nossas questões iniciais, né? A primeira era por que teorias filosóficas e científicas parecem ser tão reais aos autores que as propõem? A razão principal é que a coordenação dos seus esquemas de ações e operações sobre símbolos e signos constitui um real para ele. Ou ainda, as diversas teorias filosóficas e científicas determinam operações sobre signos, envolvendo significações teóricas, que coordenam os esquemas de operações sobre símbolos, em especial sobre imagens mentais, regulando as possibilidades de imaginação e, consequentemente, as possibilidades dos comportamentos atribuídos aos objetos e às suas próprias ações. Porque a gente tem uma construção do real, é o real para nós, nós que atribuímos, não, os objetos fazem isso, ou não, tem a possibilidade de fazer aquilo, ou não. É um real para nós, é um real construído sempre. E quando consciente de si, através de uma teoria que explicita essa construção de real que foi feita, né? Então, de novo, a gente tem aquela noção de significação, só que aqui agora eu coloquei a parte que eu tirei lá, né, que é das ações internas e externas. Então, o que é a significação de algo aqui?
Algo adquire significação para um sujeito na medida em que é assimilado pelas possibilidades de ações externas e internas, né, sobre representações do sujeito sobre esse algo. Mais exatamente, a significação de objeto A para um sujeito S, em uma situação T, é o conjunto das ações exteriores, sensório-motoras e interiores, operações sobre símbolos e signos, de S que são aplicáveis a em T. E a significação de uma situação T para um sujeito S é o conjunto de ações exteriores, sensório-motores e interiores, operações sobre símbolos e signos, que o sujeito S pode aplicar à situação T, né? Então, a minha orientadora de mestrado, com quem, né, eu aprendi muito de tudo que está aqui, né, que foi que teve o professor Gilles Gaston Granger como orientador, né, na França, e que fez uma análise estrutural da obra de Piaget sob essa orientação do Granger, né, de quem eu bebi muito, né, da análise estrutural dela para fazer tudo isso, né, vai parodiar Wittgenstein, né? Então, enquanto Wittgenstein diz os limites de minha linguagem significam os limites do meu mundo, ela vai dizer que os limites dos seus esquemas, né, do sujeito, são os limites do seu mundo, né? Eu colocaria aqui, nos termos que a gente está usando, o limite do mundo de cada um é o limite do seu sistema de esquemas de ações e operações sobre símbolos e signos, sobre o que cada um consegue agir, imaginar ou teorizar, né? Daí a segunda questão, por que, mesmo se apresentando como reais aos seus autores, existe uma grande diversidade de teorias filosóficas e científicas? Nesse caso, tem-se um sistema de signos, a teoria filosófica, que acaba por estruturar o real para o sujeito filósofo por meio de princípios, né, de razões, escolhidas por ele mesmo para organizar o conjunto de comportamento dos objetos, de situações e de sua vivência, né? Esses princípios, então, que estruturam o que seriam esses princípios, seriam mais ou menos assim, uma visão de mundo, né? Isso acontece assim. Você pergunta por quê? Aí ela te dá uma razão. Por quê? Por quê? E um momento ela vai parar. Um momento ela tem certas asserções que para ela é evidente, né? Que estruturam toda a visão dela, né? Então é isso que eu estou chamando de princípios. Isso tem que ter, porque senão você fica indefinidamente. Ou você cai numa circularidade, que mostra justamente a existência de um princípio que está ali, né? Tomado como fundamental nessa visão da realidade, né? E por que escolhas? Porque princípios são universais, né? Eles não são determinados pela própria experiência, né? Princípios dizem, inclusive, sobre situações futuras. Então, por exemplo, você pode ter um princípio, não, toda pessoa tem um preço, né? E aí pergunta, toda pessoa? É bastante, né? Todo mundo. Será que todo mundo tem um preço? Será que Jesus Cristo teve um preço, tem um preço, né? Então, você naturalmente escolhe esses princípios, essas regularidades gerais, e isso vai formando a sua realidade. Num primeiro momento, né, seja em termos práticos de ação ou de representação, você assume certos pressupostos, e uma vez que a sua construção é realizada sobre aqueles pressupostos, eles não são mais para você mero pressuposto, ele é um princípio do próprio mundo, de estruturação do mundo, que para você é justificado pela experiência. Você diz assim, não, é assim, ó, veja, as coisas acontecem assim, etc. Sem perceber o quanto você completa aquilo que você vê com aquilo que você sabe, com a construção realizada, né, com esses princípios, né? E aí as várias possibilidades de escolha dentre os diferentes princípios levam às diferentes concepções de realidade, às diferentes filosofias, né? E as diferentes ciências, mas aí tem uma questão do método, etc. e tal, mas vamos ficar, por enquanto, só com a filosofia. Tem um outro aspecto aí que eu gosto de chamar de liberdade filosófica, que é basicamente a seguinte situação. Primeiro, você tem uma indemonstrabilidade dos princípios. Então, se você tem dois filósofos discutindo, e um vai tentar demonstrar que ele está certo, ele vai buscando outras asserções. Mas, num certo momento, vai chegar nos princípios da filosofia dele, né, que estruturam, porque toda filosofia, toda visão de mundo tem esses princípios que estruturam. Como é que ele vai demonstrar para o outro os seus princípios? Não vai. Por definição, princípio não tem demonstração. Se tivesse, não seria princípios. Ele parte de outro lugar. Então, essa discussão passa a ser meramente retórica e não lógica, e não de mostrar a necessidade daquilo, mas de mostrar, olha, você vai ter mais vantagem se você pensar como eu penso, você vai ganhar mais financiamento, as pessoas vão gostar mais do seu trabalho, né? Você vai servir melhor, né, a produção capitalista de artigos, ou aí vai, mas isso são só retóricos, isso não tem a ver exatamente com a natureza do objeto que está sendo
exposto ali, né? Então, essa indemonstrabilidade dos princípios e essa retórica faz com que essas diversas construções reais possam existir e necessariamente, vamos dizer assim, vai ter essa diversidade. Por isso que na história da filosofia você nunca teve dois autores que concordassem entre si, né? Então, você tem tantas filosofias quanto filósofos, eu digo, né? Eu digo que tem mais, porque a gente vai mudando de filosofia, né? Os autores vão mudando de filosofia, então tem mais filosofias do que filósofos, no final das contas, justamente por essa pluralidade de princípios, né? Com isso, então, a gente responderia a segunda questão e a terceira. Quais seriam, pelo menos em linhas gerais, as estruturas necessárias aos conhecimentos filosóficos e científicos? Seria um sistema de esquema de ações e operações sobre símbolos e signos. E note como é um sistema de esquemas do próprio sujeito, apesar de ter esses conceitos gerais, cada sujeito vai construir o seu. Então, cada sujeito vai ter a sua teoria filosófica, a sua visão de mundo, né? E notem que os conceitos que a gente usou de ação, de esquema de ação, de símbolos, signos, de operação sobre ele, tem a ver com uma semiologia, um estudo dos signos, uma separação de signos e da consideração das ações e das suas coordenações, né, de uma pragmática. Então, esse modelo é essencialmente um modelo semiológico pragmático, né? Os pressupostos, os princípios, né, aqui eu não coloquei, né, as hipóteses estruturadoras do modelo, para não aumentar mais a coisa, mas elas envolvem justamente essa significação. Por isso se pretende ser tão geral assim e falar de diversas outras filosofias com conteúdos diferentes, né? E aí, tirando algumas consequências, né, para ir caminhando para o final, a primeira consequência que pode se tirar daí é da necessidade de descentração epistêmica, né? O que é descentração? Descentração é uma palavra também da epistemologia genética que explica, ou pelo menos faz nos entender, várias coisas que acontecem nesse desenvolvimento, né? Então, há primeiro uma centração, um tomar certo ponto de vista sem considerar os demais, que em geral se dá porque o sujeito não tem condições de considerar os demais, e depois há uma descentração. Então, se a gente pensar na criança lá recém-nascida, no começo o que ela tem são imagens que aparecem para ela tem desconfortos, ela chora, ela vê coisas serem dadas para ela, né, como leite que passa a ser. Então é como se o mundo todo fosse ela, assim, tem um egocentrismo ali generalizado, mas um egocentrismo sem consciência desse egocentrismo, né, um narcisismo sem consciência desse narciso que está lá, né? E depois, quando ela constrói o espaço, ela vai ver o corpo dela como um objeto dentre os demais, que está na relação com os demais. Então, é uma descentração e coordenação dos diversos pontos de vista, né? No nosso caso aqui, a gente vai estar falando de descentração epistêmica, relacionada ao conhecimento. O que seria a centração epistêmica? Tomar o seu ponto de vista como sendo a própria realidade, sem considerar as demais realidades construídas, sem considerar os demais pontos de vista, né? E o que seria a descentração epistêmica seria considerar essas demais visões, né? E aí, essa necessidade de descentração epistêmica, de considerar as demais, porque a gente viu aqui que elas existem, e mais, né? Estamos explicando um pouco essa diversidade toda, né? Essa necessidade leva a uma necessidade de coordenação para si das diversas construções de realidades filosóficas e científicas. Então, construir uma filosofia que dê conta dessa diversidade, né? Isso nos leva a um sistema de conceitos que coordenem, né? Que consigam coordenar essa diversidade de construções e possibilidades de novas construções, né? E essa é uma outra parte do nosso trabalho, que foi justamente falar sobre esses conceitos sistematizadores, né? Que seriam conceitos que possibilitariam aí. Não vou falar sobre todos eles, isso falei já nas aulas abertas, né? E é muita coisa aqui. Eu vou só salientar alguns deles, né? O realidade para cada um de nós, né? A gente já viu como a realidade é construída para cada um, de filosofia de cada um, que é entendido como a expressão dessa realidade, então a filosofia no sentido bem amplo mesmo, né? Como se a pessoa pudesse expressar em palavras essa realidade construída e vivida por ela, né? O conceito, passando por todos eles que ajuda a coordenar os outros, mas indo já direto com um certo conceito, que é a realidade mais ampla para nós, que pode abranger todas as possíveis filosofias de cada um de nós, com todas as possíveis realidades para cada um, ou a realidade mais ampla para nós, que pode abranger todas as construções de possíveis filosofias de cada um, com todas as possíveis realidades para cada um construídas a partir dele.
certo? Então, isso seria a própria realidade. E isso é chamado de razão, né? A razão disso é porque é inspirado na filosofia hegeliana, isso é uma das interpretações possíveis de razão, mas mais do que isso, porque é pressuposto que tudo isso seja compreensível, seja inteligível. E dentro desse conceito de razão estaria, então, tudo que é inteligível, né? Claro que esse conceito de razão aqui não é um conceito de faculdade humana, né, como em Kant, por exemplo. Aqui ela é hiperinflacionada, né? Está tudo dentro dela, enquanto lá em Kant a razão, como eu chamo, magrinha, magrinha, né? Estou pensando que está lá dentro da razão, né? Ela é mais uma faculdade, né? É, e a partir daí, uma visão do ser humano como tendo consciência que o que ele está enxergando no mundo é uma construção dessa realidade. É a realidade para ele, é a sua própria consciência. O que nós vemos no mundo é nós mesmos, é a nossa própria construção, é a nossa própria realidade construindo, né? É a nossa própria consciência, né? Então, o ser humano, como tendo a capacidade de reconhecer que o que ele vê é uma construção, e de que haveria uma construção maior, que seria a razão, né? Seria a gente conhecer a razão, ou seja, a gente conhecer mesmo todas as coisas, é o que é chamado de espírito, como conceito instrumentalizador, também inspirado na filosofia hegeliana. Então, nós seríamos espíritos, ou seja, uma autoconsciência que é capaz de vir a reconhecer a razão e a si próprio dentro dessa razão, desse todo inteligível, né? E se a gente pensar essa própria razão como autoconsciência suprema, a gente pode chamá-la de espírito absoluto, isso para coordenar com a filosofia hegeliana, né? E aí, então, há a necessidade desses conceitos de razão, de autoconsciência e talvez até de espírito absoluto, para a gente entender essas diversidades de filosofias e de construções, né? Aí eu só retomo um pouco o que eu falei. Ah, mas vejam que isso vai implicar numa outra noção de conhecimento, diferente daquela proposta pelo naturalismo piagetiano. Porque, para o naturalismo piagetiano, o conhecimento seria construído do sujeito. Ele fala, e é muito engraçado, porque ele não tem uma posição muito clara, assim, se você tentar tirar da filosofia dele, mas qual é a relação do para si, da coisa construída para você, do em si, da coisa que estaria lá? Então, ele tem momentos na obra dele que ele vai afirmar que uma coisa não tem relação com a outra, tem momentos que ele vai dizer, olha, eu não sei o que é essa coisa em si, então eu não vou falar sobre ela porque eu não tenho acesso a ela, e coisas assim, né? Mas aqui não, a gente assume uma visão de conhecimento que não é um conhecimento humano, para nós ela não é, como o pessoal diz, antropomórfico, antropocêntrico, o conhecimento está no mundo, está no todo, né? E a gente vai à busca, vai conhecer esse conhecimento. Há uma construção nossa desse conhecimento, né? Ah, e nesse sentido que a gente pode falar, por exemplo, que tem razões desconhecidas ainda para nós, né? E um conhecimento desconhecido ainda para nós, por exemplo, na ciência da natureza, por isso que se constrói esses aparelhos, etc., para descobrir essas razões que a gente ainda não conhece. Se conhecimento fosse só algo nosso, a gente não poderia falar isso. Assim como também, por exemplo, o inconsciente, né? Comportamentos inconscientes, ou da nossa relação com as outras pessoas, tem um conhecimento de como isso se dá, e é inconsciente a nós, e que a gente vai justamente tentando tomar consciência, construindo teorias para entender, para organizar esse universo, né? Então, o conhecimento aqui é entendido dessa forma, como essa unidade, como na própria coisa, né? E, num certo sentido, não tem uma coisa em si, uma coisa para nós, né? Há uma certa unidade sujeito e objeto hegeliano, que eu posso comentar depois, se for o caso. A ressignificação do ser humano, então, como essa autoconsciência se desenvolvendo no interior da razão, né? E cada vez mais buscando conhecer essa razão, o próprio mundo, né? O próprio todo, né? E, por fim, é uma ressignificação da própria epistemologia genética, né? E nessa filosofia como sistema, que filosofia como sistema entendida essa filosofia organizada pelos conceitos sistematizadores, né? Então, a própria epistemologia genética, ela vai possibilitar compreender e explicar a diversidade de construções filosóficas científicas da realidade, especialmente por meio do modelo, né? Isso de forma geral. Então, ela adquire um papel central na construção, para nós, do sistema das filosofias, que é também um conceito sistematizador, especialmente quanto à filosofia de cada um e a realidade para cada um, porque ela mostra, né, como isso se constitui, mais a relação delas com o sistema de ações do sujeito, das ações tanto externas quanto internas, e da sua compreensão, né, que são os esquemas, né?
as diversas filosofias no sistema das filosofias podem ser compreendidas como expressão das diversas realidades. E a filosofia como sistema torna-se, pois, um universo que contém todas essas realidades, né? Nesse contexto, a epistemologia genética ganha uma importância renovada, né? E vejam que, tá bom, mas qual é a intenção aqui? Onde se baseia para se falar tudo isso? Num certo sentido, na busca de um certo poder explicativo das teorias, né, e dessa teoria. O que significa isso? Dizer dos objetos, de qual a relação entre eles, de como isso se correlaciona. Então, tem várias teorias no mundo, cada pessoa tem uma realidade, elas se relacionam entre si. Eu preciso explicar isso. Então, é nesse sentido que tudo isso é proposto. Por fim, e esse é o último slide, é, buscar explicar essa totalidade, né, de concepções sem oposições fixas, para nós, nos leva a uma visão da realidade, né, como um certo sistema filosófico enciclopédico, onde essas relações entre elas estão na própria coisa, né, formando uma enciclopédia filosófica, científica real do próprio mundo, que a gente busca desvendar, né? Mas isso é tema para outra palestra. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Ricardo. Eu não sei se calhar, podemos acertar aí ao lado para poder escolher mais facilmente as perguntas, guardando diretamente para toda a sala e também para o Zoom. Obrigado. Bem, temos então, creio até que a minha voz vai virar melhor a partir desse microfone que está ligado, eu estou mais perto da mesa. Temos então cerca de 40 minutos, mais coisa, menos coisa, para o debate. Vejo aqui que já temos, se calhar podemos interromper a partilha. Como é que faz isso aqui? Já está. Exato. Não, na verdade, não sei. Na verdade, continuamos a ver. Continuamos a ver. Exatamente. Pronto, temos então, na verdade havia duas normas, nós temos só estar do Bruno Henrique no Zoom, não sei, talvez começar pela sala. Sim, então passo a palavra ao Dr. Joaquim Braga, depois temos também o Dr. Diogo Ferrer, o José Beato e o Bruno Henrique. Então, na primeira ronda de questões, eu talvez sugerisse, eu conheço, não sei como é que preferes, Ricardo, talvez conhecemos 3 ou 4 questões e depois temos um momento em que respondes a essas 3 ou 4 questões e depois a partir daí podemos fazer uma segunda ronda. Então, seguindo a ordem, o Dr. Joaquim Braga, por favor. Antes de mais, muito obrigado pela apresentação. Estes temas interessam-me bastante, particularmente esta questão surge da forma bastante de agir, a articulação da atividade sexual agricultora com a presença. A minha questão aqui tem várias ramificações com as pessoas de atividade online, agricultural, certificada, bem estendida, por fora, uma série de questões que põe em jogo essa articulação das atividades sexual-reprodutoras com a percepção e, naturalmente, com os esquemas conceptuais. Eu reparei, não sei se há nisso, pessoas, alguma intenção ou apenas uma questão económica, que se prefere a relação sujeito a objeto no singular, isto é, fala do sujeito, fala do objeto. A minha questão, e também eu costumo formular como pergunta quando interrogo sobre a teoria da mente incorporada, é se, de facto, não estamos nós ainda prisioneiros de bens
da ontologia cartesiana, sujeito a objeto. Se com isso não estamos a pôr em causa o próprio significado, a própria questão da preponderância das atividades sensorial-motoras na percepção. Isto porquê? Porque se partirmos, e eu parto, precisamente, eu defendo essa teoria, essa abordagem, se partirmos das atividades sensorial-motoras, esse esquematismo conceitual sujeito ao objeto deixa de ter sentido. Porquê? Porque, desde logo, os nossos campos perceptivos não são constituídos apenas por coisas, por objetos, são constituídos também por pessoas. Têm, claro, naturalmente, interagem e, portanto, todos os nossos gestos, todas as nossas atividades sensorial-motoras não têm como referência apenas as coisas que devemos conhecer, mas também têm como referência, desde logo, a interação social que está lá nesses campos perceptivos. Não sei que se parte de uma visão do mundo completamente desprovida de seres, portanto, uma ontologia completamente desprovida, essa ideia de sujeito e objeto de uma relação ser unidimensional, em que os outros desapareceram. E, portanto, porque isso altera tudo. Porque se a referencialidade das atividades sensorial-motoras implica a referencialidade dos próprios agentes cognitivos que estão no mesmo campo perceptivo, a referencialidade deixa de ter o primado da coisa, do objeto. E, portanto, para isso é tão importante o meu gesto e o gesto do outro. E quando damos exemplos, eu manipulo este objeto, estamos a esquecer dessa dimensão. Porque eu manipulo este objeto, o meu gesto não tem que ver apenas com o objeto que está na minha posse, mas também depende dos outros gestos que estão feitos por outros agentes cognitivos por um mesmo campo perceptivo. Eu prefiro responder rapidinho, vou tentar responder rápido. Bom, primeiro, eu concordo com você com essa noção da filosofia contemporaneamente incorporada, ainda herdeira desse cartesianismo, quer dizer, não consigo superá-lo, no final das contas, né? Até porque, para mim, há uma dualidade que pode ser apontada a partir de certa interpretação da filosofia hegeliana, é de que essa separação de Descartes de coisa extensa e coisa pensante, na verdade, não faz muito sentido, porque a coisa extensa é pensar. Então, ela está dentro da coisa pensante. Então, a gente tem que ter uma outra noção de pensamento e de razão que tem a coisa extensa dentro dela. E, a partir daí, não tem mais essa dicotomia. Mas aí, a partir daí, tem que se pensar o que é o ser humano, que foi a questão que você colocou. E veja, a questão é que, no final das contas, ainda assim tem a construção do sujeito. Então, você está interagindo aqui com o Ricardo, né, eu com você, mas você está interagindo com a sua concepção de mim. Pensando o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que eu poderia responder. Claro que não é completa em relação ao próprio objeto, né, que está se expressando, mas ainda é uma construção sua e é uma construção nossa. As pessoas são uma construção nossa. E você tem razão que tem um conjunto de regras sociais, né, de acontecimentos sociais ali, que não são só regras sociais, porque estão acontecendo, né, na dinâmica da própria casa, por exemplo, que a criança está ali. E para a criança, essa distinção entre físico e social, na verdade, ela não tem. Tanto que aquele animismo e artificialismo que eu falei no começo, então, para a criança, você vai ter um animismo, as coisas vão ser vistas como vivas. Então, por exemplo, se a bola parou no canto da sala, pode ser porque ela está cansada e foi parar lá, né? As coisas são animadas. E há um artificialismo no sentido de que ela fala, tem uma montanha grande e uma pequena, porque a grande é para os adultos, a pequena é para as crianças, né? Como se alguém tivesse feito aquilo. Então, você vê essas noções sociais de construir algo, de ser para alguém, né? Das coisas terem vidas, todas elas juntas. Não tem essa separação entre natureza e cultura, que a gente, em certo sentido, veio a fazer depois. Mas, mesmo assim, ela vai construindo, ainda que nela tudo isso seja confuso, ela é esse conjunto de ações que ela tem e, portanto, esse conjunto de esquemas e os objetos entendidos. É isso que ficou difícil aqui, porque eu queria trazer, mas é muito conteúdo, é como o objeto é construído. Então, para a criança, se você pega uma chave, por exemplo, num certo momento, né, que é um objeto interessante para ela, e você esconde a chave em certos coisas, né? Ela acha interessante, você esconde com um pano. Ela acha que sumiu, que deixou de existir.
Aí você fala assim, mas como você tem certeza disso? Porque no momento posterior, você vai ter um experimento que você pega a chave, coloca um pano em cima e tem outro aqui. Ela levanta esse pano e pega a chave. Aí você pega a chave na mão dela, ela está vendo, coloca debaixo do outro pano. Na hora que a chave sumiu, ela vem nesse, levanta para procurar a chave e não acha. Por quê? Porque ela tem achar a chave relacionada a essa ação que ela fez. Ela reexecuta a ação para encontrar a chave. Aí não aparece, tudo bem. E se a gente pensar em termos, aí você fala, mas para um objeto sumir, desaparecer, não tem problema. Se a gente está lá jogando o jogo, né, no Minecraft, você mata a coisa, ela some, você fala, nossa, porque ela sumiu? Não, é uma relação sensório-motor. Então, para ela sumiu mesmo. No momento posterior, coordenando justamente suas ações espaciais, ela vai procurar a chave onde ela sumiu. Então, se ela sumiu aqui, ele levanta aqui. Se ela sumiu aqui, ela levanta aqui. Então, a noção de objeto de espaço, de objeto físico nesse caso, e a mãe vai ser vista como também um corpo físico, etc., vai estar relacionado com essa noção de espaço, né? A coisa adquire permanência no espaço. De tal forma que, por exemplo, se eu pego a chave aqui, coloco aqui em cima da cadeira, né? E deixo ela aqui, enquanto eu estou falando para ela. Aonde está a chave? Então, vejam que a gente tem a tendência a acreditar que ela está lá, ou seja, essa noção de conservação do objeto é construída por nós, né? E todo mundo é construído. Então, nesse sentido, o outro é uma construção nossa, claro que não só, né? Porque a gente está em relação com o outro e, portanto, ele se mostra. E aí que vem, ao meu ver, a filosofia hegeliana como, tá, eu tenho consciência da minha consciência, eu sou uma autoconsciência e vou me relacionar com outra autoconsciência, num todo que é compreensível. Um eu que é nós e um nós que é eu. Como é que isso se dá? E a partir daí, então, eu uso a teoria hegeliana para tentar pensar esses conceitos. E, rapidamente, eu acho que assim eu responderia a sua questão. Ok, entretanto, eu acionei o meu microfone por hábito, mas por mim não. Dizia, entretanto, temos mais uma pergunta colocada no chat pelo professor Vítor Oliveira Jorge. Eu só para, talvez, seguir a ordem das inscrições, digamos assim, talvez passasse agora a palavra ao Bruno Henriksson. Creio que podemos seguir este modelo, enfim, pergunta-resposta, porque ainda temos algum tempo. E depois, enfim, o Dr. Diogo, Dr. José, depois a pergunta do professor Vítor Jorge, enfim, se mais alguma surgir, com certeza também do professor. Então, Bruno, por favor. Olá, obrigado ao professor Ricardo, e inclusive porque me fez já pensar algumas coisas que venho trabalhando, e quando apresentou, por exemplo, a questão do Minecraft, foi algo que eu já trabalhei, já tentei apresentar, apesar de que não continuei, e talvez me dê um pouco de ânimo para tentar continuar nisso aí, se for viável. Mas vamos lá, eu formulei duas perguntas, na verdade. Não sei até que ponto elas são devidamente importantes para a sua pesquisa, mas a primeira é a seguinte: por que é importante destacar qual a importância dos digrafos para a proposta epistemológica apresentada? Seria pela simplicidade da explicação do modelo? Há outros modelos permitidos pela teoria, né, como, por exemplo, as redes neurais, onde se aplicam pesos, forças modais, razões probabilísticas, etc. E, sendo este o caso, seriam os digrafos apenas um caso paradigmático exemplificativo? E a segunda questão foi, quando se falou da possibilidade X e do esquema E de X, né, possuído por um sujeito para a ação, a teoria proposta pensa ou torna possível pensar a partir da noção de modalidade metafísica, o que eu acho que quando se estava... quando se voltou, né, à primeira questão, e já do meio para o fim da apresentação, foi respondido, mas, enfim, eu gostaria de escutar algo, se fosse possível. Obrigado. Já agora, deixa-me só dizer, esqueci de mencionar, o Bruno é um dos nossos mais recentes doutorados. Neste momento, enfim, penso que eu continuo na Alemanha, mas gosto em ver o Bruno. Ricardo, por favor. Bom, Bruno, obrigado pela questão. A ideia de utilização dos digrafos, na verdade, vem porque ela veio como solução de um problema na teoria, na epistemologia genética, que era a axiomatização da estrutura dos agrupamentos no período operatório concreto. Então,
Piaget não conseguiu uma axiomática para aquela estrutura, várias pessoas tentaram, Gilles Gaston Granger, Jean-Blaise Grise, várias pessoas. E aí a pergunta que ficava, quando estudava, mas não tem uma estrutura comum? Você tem um período, por que que eu tenho que ter várias estruturas? Como é que isso não se apresenta? Foi, então, estudando a epistemologia genética que se chegou a essa noção de que, para expor o modelo, de que você teria uma operação sobre imagens mentais. É isso que está no centro do período operatório concreto. E para expressar essa passagem entre imagens mentais, que são ações, eu poderia usar a estrutura de grafos, né? Então, isso pode ser completado, como nas outras teorias científicas, com outras estruturas matemáticas. Mas, de qualquer forma, existe uma visão fundamental aí de que a gente está lidando com o fenômeno e tentando entender e compreender o fenômeno. Então, a gente não vai impor uma certa noção nossa à própria experiência, a gente vai pegar esses dados da experiência e tentar organizá-los para explicar o porquê ele acontece. Quer dizer, isso é uma coisa meio que o Piaget fazia, e até por isso ele tinha houve uma certa rixa entre os filósofos e ele, porque ele falava que os filósofos ficavam sentados atrás de uma escrivaninha, imaginando como é o mundo, e não tentavam lidar com os dados da realidade, etc., né? Ao mesmo tempo que eu acho que isso é exagerado, porque existe aí uma análise metafilosófica que a experiência não responde e que na epistemologia genética acaba ficando deficiente mesmo dele analisar esses conceitos, né? Mas, de qualquer forma, um pouco o caminho é esse, por isso que surgiu os digrafos e, e as formas matemáticas, no caso, é entendido como forma desse conteúdo, né? Aí eu falo daquele livro, né, sobre como o conhecimento matemático é possível. Lá a gente faz uma análise melhor dessa relação entre estruturas matemáticas, né, e conhecimento, né? Quanto à questão da modalidade metafísica, Piaget justamente propõe um estudo da gênese da noção de possível e de necessário. Isso é até um parte do nosso projeto de pesquisa, que está sendo desenvolvido, em especial, né, pelo professor Rafael dos Reis Ferreiras, da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, né, por parceria, né, e a gente está, então, estudando como essas noções se desenvolvem a partir do próprio modelo, né? Então, essa é uma pergunta ainda, mas é interessante notar que o conceito de modalidade, né, de, por exemplo, possibilidade e necessidade, justamente é um desses metaconceitos que não são resolvidos exatamente pela experiência, porque que experiência que vai me responder, qual, né? Ela vai nos ajudar, né, como a gente viu aqui com o modelo, a pensar essa questão e talvez pensar filosoficamente ela, né, mas ela não vai responder de todo pronto, né? A gente vai ter hipóteses aí. Então, é uma parte de estudo, né, do próprio projeto que está sendo pensado. Tudo bem? Obrigado, professor. Penso que podemos, então, passar a palavra ao Dr. Diogo Ferreira para a próxima pergunta. Dr. Diogo. Obrigado. E muito obrigado pela apresentação tão rica e que eu acho importantíssimo trazer-nos a psicologia, que às vezes é um pouco desprezada, mas eu próprio também tenho interesse por vários aspectos da psicologia empírica, que fazem da dimensão empírica, da pensamento filosófico, isso parece-me muito isso que também consegue ter, de questões. Aqui, alguns pontos. Vou tentar ser breve, porque eu tenho muita coisa a falar e questionar, e realmente acho que faria mais pontos. De qualquer modo, segundo eu entendi, o Ricardo também considera que, afinal, o Piaget, ou ele próprio, acaba sendo preso num dilema entre construtivismo e realismo, né? Então, há aqui uma psicologia construtivista, mas o lado realista, essa questão fica por resolver, não é? Nesse sentido, o Piaget trata de questões epistêmicas
mas não sei se realmente dá para questões epistemológicas, que na verdade aquilo que o fim, ou a partir do mercado, vai ser também fácil com essa questão. Portanto, isso é um primeiro ponto, a noção de medida o que nos apresenta pode ajudar a resolver essa questão constitutiva do individualismo, mas não continuamos presos no mesmo dilema. Não é o dilema, pode-se entender o dilema de toda a filosofia moderna, toda a filosofia como ciência, não é que aparece a partir de Descartes, mas também depois a partir de Kant, depois a partir do idealista. Depois também outro ponto era o conceito da ação, da representação, normalmente não, numa certa compreensão destes dois conceitos, as teorias pragmáticas, portanto, que se baseiam na ação, vêm substituir por vários problemas intrínsecos as teorias representacionalistas, mentalistas, não é? Portanto, nós, na verdade, eliminamos a mente porque assumimos uma dimensão puramente ativa, pragmática, e isso resolveria uma série de questões filosóficas, de comportamento, de habilidade. Portanto, ficaríamos apenas com modos, em última instância, fundamentalistas, ou behavioralistas, de ação, e isso eliminaria todo o aspecto mentalista, representacionalista, porque não sabemos o que é a representação, conhecemos só as representações ou conhecemos o mundo, e as representações das representações, por isso são questões muito complicadas, e se partimos do princípio de que existe a ação e a ação simbólica, os problemas estariam resolvidos. Não sei se isso tanto esse conceito de ação aqui não se opõe à representação. Portanto, um outro ponto é que Piaget, então, eu gosto muito dessa expressão aristotélica, digamos, que ele subsidia fazer a gênese em direção à essência, não é? Porque temos uma gênese, uma genética, mas essa genética está-nos a conduzir a uma essência do conhecimento, a uma verdade, a um modo de conhecimento objetivo, verdadeiro, válido, ou não há uma essência, e há uma gênese inteligente, como deveria ser outro. Então, só está a ver qual é o problema, não é? Porque nessa questão da objetividade, realmente as questões de objetividade e verdade, a solução do idealista deve ser muito bem. Eu consigo demonstrar que estas estruturas são necessárias se eu provar que elas são condições de eu ter consciência. E, portanto, se há consciência, como esse facto, eu tenho necessariamente estas estruturas, então estamos a fazer uma filosofia mental, ou outro género de filosofia que pretende que as estruturas são necessárias a essa discussão, naturalmente podem ser inventadas empiricamente, mas existe uma essência do conhecimento da razão que tem que ser alcançada necessariamente, ou estas construções estão um pouco contingentes, empíricas, ou outro nível, gostaria de Deus, mas é outro nível definitivo das construções. Porque você diz, bom, cada um escolhe a sua filosofia, a sua teoria, são pressupostos e pretende que esses pressupostos são princípios. Muito bem, exatamente. A razão, idealmente, daria de princípios e não de pressupostos escolhidos arbitrariamente. Não é? Mas aí é que está. Você fala das indemonstrabilidade dos princípios, é verdade. Esse é o grande problema, é a indemonstrabilidade dos princípios. Então, não temos muitas opções. Temos a opção husserliana, porque é evidente, os princípios são evidentes. E há uma intuição, uma intelecção deles, e, bem, quem não quiser aceitar, ou como Aristóteles dizia, se você não aceita o princípio da não contradição, é como uma planta, muitas vezes vale a pena discutir. Portanto, existe uma forma de demonstrar os princípios ou não em questão. Depois, quando se fala, então, da descentralização epistémica, é essencial, digamos, logo de Kant, pensar no lugar dos outros, é algo de pôr no lugar dos outros. Agora, qual é a necessidade da descentralização epistémica? Como é que você demonstra que é possível? Porquê? Porque não ficar com o solipsismo. Isto também tem que ter um fundamento, não é? Que é como vou descentrar. Porque é melhor,
porquê, não é? Só por eu ter partido daí, eu vou perguntar qual a necessidade dos conceitos sistematizadores que você propõe. Quer dizer, não são eles mais uma construção ao mesmo estado das outras, ou é uma construção com um estatuto especial, não é? O problema da ciência, da Wissenschaft, da filosofia científica, em Kant, todos estes autores. E realmente, eu vejo muitos filósofos que começam a falar de conceitos e falam muita coisa, mas não dizem qual é o estatuto epistemológico, de facto, destes conceitos, não é? Então, dizem coisas interessantíssimas, faz coisas de outro, faz muito, diferentes tipos de fenomenologia não russeliana, que diz coisas interessantíssimas, mas nunca se preocupa com a problema da fundamentação, quando vem nada funciona. Então, a filosofia basta lá também. Cultura, poesia, filosófica, bela, mas tem um especial capítulo filosófico. Então, a razão é o ideal, a posição ideal, também, talvez seja, é umas questões que me põem, é demasiado tempo, sabe? Só isso. Muito obrigado, doutor Diogo, pela intervenção com as questões de fundo. Na verdade, agradeço mesmo, porque há duas delas que eu tinha pensado fazer uma formulação, se tivesse sempre no final, a propósito da descentração epistémica e da necessidade dos conceitos sistematizadores, e depois tinha outras implicações, mas não preciso de as fazer, e, portanto, passo a palavra ao Ricardo. Enfim, com o tempo a responder. Da poesia de forma alguma. Sim. Mas de forma alguma. Bom, primeiramente, grato pelas questões, são centrais. Eu acho que você foi muito cirúrgico, né, em muitas delas, principalmente nessa discussão de atualidade dessa visão filosófica, né, de problemas que ela tem, trazendo de fato, né, questionando de fato. Isso eu disse, a gente hoje em dia faz muitas construções, né, acho que depois da pós-modernidade as pessoas se deu o direito de falar da sua opinião como se fosse episteme, de falar da sua visão de mundo como se fosse a própria realidade, e pronto, acabou, né? Fica por isso mesmo. Né? Como é que a pessoa autofundamentaria isso? Né? Começando pelo construtivismo e realismo em Piaget sempre vai fazer opção pelo construtivismo. Esse realismo dele é tal de Kant, a gente não sabe muito bem como chegar, a ponto dele dizer que a própria matemática é construída, então e mais, as possibilidades seriam construídas. Então, tem um grande problema mesmo, eu acho que do ponto de vista epistemológico, não só epistêmico, como você disse, né, de destrinchar essas noções de Piaget, porque, a bem da verdade, a visão do Piaget, construção que ele fez é muito simples. Ele começa como alguém que entende o mundo a partir da biologia. Ele até servia no Museu de História Natural de Neuchâtel, entendia, né, o mundo dessa forma. O padrinho dele apresenta a evolução criadora do Bergson para ele, ele se encanta com a filosofia, decide fazer filosofia para entender o mundo, né, até pelas distinções do vivo, né, do Bergson, só que aí ele chega justamente nesse ambiente onde as pessoas fazem hipóteses descontroladamente, mudam de ontologia, né, como trocam de roupa, e ele fala, mas como, gente? Como é que eu sei que isso é verdadeiro? Onde vocês estão? O que vocês estão fazendo? Então, ele se propõe a, justamente, com essa certa visão biológica, tentar entender esse conhecimento e o que ele vai chamar de conhecimento. Eu acho que até para não para se livrar, mas justamente porque a filosofia tem toda essa possibilidade, ele vai chamar de filosofia, de conhecimento da ciência, e mais especificamente a física e a matemática. Você vê que todos os livros dele, a gênese do número, a gênese do espaço, ele fala de causalidade, mas justamente entendendo como as teorias físicas, né, dão essa causalidade. Claro, ele tem uma reflexão muito profunda e interessante sobre as ciências humanas, né, do estruturalismo genético que ele traz, né, mas está centrado ali nessa possibilidade de uma certa verificação do que se faz. Né? E o que não é verificável? Bom, isso é sabedoria. Né? Filosofia é sabedoria, não conhecimento. Né? E aí tem várias sabedorias, modo de lidar com a vida, mas não dá para dar o mesmo estatuto para a ciência, para esse conhecimento como científico. Né? Isso tem vários problemas, eu não vou trazer aqui, eu só tentei dar um panorama geral do que ele pensa. Né?
E aí você, então, pergunta sobre essa resolução da própria questão entre construtivismo e realismo. E, para mim, ela surge justamente como uma noção de ideia. Ou seja, o que é a ideia? A ideia é o conjunto de construções. E ela não é desprovida de objetividade, porque a gente não pode construir tudo aquilo que a gente quer. Mesmo as físicas que a gente vai construir, ela tem uma relação com a experiência. Então, e mais, ela vai atingindo uma certa estabilidade, ela não despreza o que a física, por exemplo, newtoniana fez. Então, a gente está se aproximando, então, vamos dizer, dessa essência, e essa essência é esse inteligível que se mantém. Se o mundo é inteligível, e ele é inteligível, está nele essa inteligibilidade, e isso funciona como essa essência que estaria lá. Por que isso, colocado dessa forma? Porque o que eu quero é compreender o mundo, o que eu quero é compreender as pessoas, como é que elas existem, como é que tem diferentes filosofias, o que cada um enxerga, o que isso implica na própria ação delas no mundo, né? Lá pelo conceito de semeadores, eu só entendo um conjunto de pessoas, o comportamento desse sistema físico, se eu entendo a filosofia de cada um, o porquê cada um está fazendo aquilo, no limite. Tá, mas eu não consigo fazer isso. Tá, mas o ideal seria esse, o resto são remédios. Então, o que a economia faz? Ela cria um modelo que probabilisticamente consegue bons resultados, o que importa para quem ganha dinheiro com isso, mas tá bom, mas isso não é a explicação do objeto mesmo, né, do comportamento dos seres humanos que estão ali envolvidos. Mesmo se a gente olhar para a história, a gente só entende um período da história se a gente entender a filosofia de cada um dos atores históricos que estão lá, né? Os seus valores, a sua forma de compreensão de mundo, como atuou, né? Então, é necessário essa compreensão de sistema das filosofias, que acabam entrando dentro dessa ideia, né? Geral, dessas possibilidades de construção, que foi o que foi chamado de razão, né? E mesmo para mim, Hegel, a razão é a ideia retomada com os vários conceitos que ele coloca depois. Então, a ideia é a primeira aproximação do que é a razão, isso que eu falo. Depois, com a filosofia da natureza, né, e com a antropologia, a filosofia, com a noção de consciência, autoconsciência, você enriquece essa ideia como sendo razão, né? E depois como espírito absoluto, né? Não posso traçar tudo aqui, mas existiria essa essência e teria essa ideia que é essa construção, né? Ah, esquema vem substituir o representacionalismo, ações simbólicas. Bom, um pouco a gente falou sobre incorporado e situado, então eu acho que o representacionalismo... Então, teve uma vez que me perguntaram, né, sobre... mas Piaget é representacionalista, né? E eu brincando falei, não é Piaget que é representacionalista, é o ser humano que é representacionalista. Cada um aqui tem uma realidade, cada um aqui vive na sua representação de realidade. E mesmo os animais, vamos dizer, mesmo um bebê, a gente viu os esquemas de ação se formando, dependendo dos esquemas de ação que ele tem, o mundo para ele é uma coisa. Então, há um representacionalismo mais profundo aí, que não é um representacionalismo que envolve símbolo e signo, mas dessa construção de realidade pelas ações. Eu não falei aqui porque era muita coisa, mas um outro significante que tem no Saussure, em Piaget, que eu não citei, é o índice. E o índice é um significante que remete à coisa, mas que não é diferenciado da coisa. Então, por exemplo, a imagem que eu vejo desse objeto é o índice dele. E como esse índice faz parte do próprio objeto, é um significante que remete a esse significado e que é significado para mim, mas o significado disso é construído. Então, tem um certo representacionalismo, né? Porque eu estou construindo essa realidade a partir das minhas ações no mundo mesmo, a partir dessa pragmática. Então, para mim, é só assim que eu consigo entender e explicar o comportamento das crianças, dos seres humanos. Então, para mim, não tem muito sentido tentar dizer que isso não é assim, que tem um único conhecimento, que todos nós aqui está na realidade mesma e que nós acessamos, que é, sei lá, ecológico. Eu acho que tem uma ecologia, né, de representações e tudo isso, mas que haveria ele, sem a gente saber exatamente qual é. Na verdade, tem que ser de novo, voltar e pegar a minha posição e colocar, não, eu estou vendo a realidade, né? O resto são sei lá, construção. E até esse é o problema, né? O que é o resto? Se eu sou antirrepresentacionalista e os outros que dizem que a realidade não é assim, o que eles estão fazendo? Porque se eles não têm uma representação da própria realidade, né? Bom, é por aí que eu caminharia, né? Vamos assim dizer. E no caso aqui, representação e ações estão diretamente ligadas, não existe uma oposição entre as duas coisas, né?
A Gênese está construindo uma essência, a gente já falou isso, então, e é isso, né? Não seriam contingentes, a gente observa mesmo essa regularidade no mundo, tem até o argumento do milagre, por exemplo, pelo Pushkin, se eu não me engano, né? Quer dizer, milagre, então, que eu vou construindo minhas representações de mundo para entender na física, por exemplo, e isso vai dando sempre certo, isso vai cada vez mais chegando próximo de uma essência, né? Então, isso não é contingente, isso tem, sim, razões que a gente desconhece, né? Eu costumo colocar a seguinte questão, né? Razão, tem um acaso no mundo? E aí a pergunta é, mas é um acaso ou tem razões para isso que eu desconheço? Né? Eu brinco, acaso ou ignorância? Existe mesmo um acaso ou eu ignoro as razões daquele fato? Né? E essa questão não dá para decidir, é uma questão de princípio dentro das filosofias, de novo, não tem experimento que vai decidir isso. E, ao meu ver, é melhor você assumir que tem uma razão para tudo e buscar essas razões do que achar que tem acaso ou coisa sem razão, e vai acontecer. Mas é porque, como é que eu auto-justifico aquilo que eu estou falando? Né? Se tudo é possível, a minha visão é só uma dentro das possíveis, está tão certa quanto a outra. Não sei se estou sendo muito tosco, gente, mas qualquer coisa a gente pode conversar e discutir um pouco mais sobre isso, né? Então, como solucionar esse relativismo, essa existência de várias filosofias? Assumindo que eu tenho um sistema das filosofias e que sempre, dada duas filosofias contraditórias, elas estão vendo um aspecto de uma unidade. Eu tenho que, então, conseguir chegar a essa unidade, a compreender essa unidade, do qual uma está enxergando esse lado, e conseguir, portanto, explicar por que essa filosofia pensa assim, e essa está enxergando esse lado, e explicar numa unidade filosófica. E ela, então, está se aproximando mais dessa essência racional que eu estou dizendo, porque justamente mostra uma compreensão, que é racional, do qual duas visões estão vendo partes e estão sendo contraditórias porque estão colocando. Essa, para mim, é o sentido de Aufhebung. Quando ele fala de superar duas visões numa unidade, é justamente se aproximar mais da ideia, da razão, e, portanto, ela não vem no vazio, ela vem numa unidade mesmo, sistêmica. Né? A tese, antítese e síntese, Hegel, essa síntese não é só uma síntese que depois vai ver outra tese, ela é uma tese, ela é uma síntese maior, porque ele está fazendo isso na enciclopédia, ele está ampliando o sistema, o conjunto de conceitos até chegar no conceito de espírito absoluto, para dar conta da religião, da história, da eticidade, da arte, e aí, né? Bom, eu tenho que ser lacônico, não tem outro jeito. Então, não é bem uma filosofia transcendental. Não, bom, a justificação dos princípios, né, para não ficar no solipsismo, né, dos próprios conceitos sistematizadores, né, da fundamentação deles. Eu gosto muito de uma certa visão da filosofia, que seria hegeliana, né, segundo a minha visão, né, de compreensão do mundo, e de que a filosofia não teria pressuposto. Mas isso não significa dizer que ela não tem conteúdo. Às vezes as pessoas pensam, né, não tem pressuposto, não tem conteúdo. Não existe filosofia sem conteúdo. Ué, mas então como é que você faz uma filosofia sem pressuposto? Você pode trazer tudo para o discurso filosófico, mas você não vai assumir que aquilo é verdadeiro, que aquilo está certo e é inquestionável. E é desse questionamento daquilo que se trouxe, na medida em que se estabeleceu essa unidade, essa compreensão maior, tá bom, é isso que vai ser assumido como o melhor de compreensão daquilo. Trouxe uma coisa que contradiz aquilo. Ótimo, então vamos encontrar uma razão maior que também incorpore aquilo. Nessa visão, eu não tenho oposições fixas. Não, isso está certo, o outro está errado. Não, se o outro existe, tem uma concepção de mundo, eu tenho que explicar a concepção dele. Por que ele pensa assim? Como é que ele vê isso assim? Então, isso vai fazendo com que haja essa unidade maior que eu estou tentando atingir, que é essa unidade ideal, né? E que é atual ao mesmo tempo. Eu acho que basicamente isso, e nesse sentido eu vejo que se a gente não pensar a filosofia como uma busca de compreensão do ser humano, do universo, do todo, e continuar a simplesmente tratar de ideias e principalmente de textos, vai acabar virando mesmo uma literatura especializada, né, de alto nível, muito prazerosa para quem faz, né, muito útil, porque várias pessoas tiram várias ideias, constituem a sua própria filosofia de cada um a partir dessas visões, né, mas sem chegar àquilo que é da filosofia, porque quem que vai pensar o todo? A ciência contemporânea? A ciência não vai, isso não é objeto dela, isso sempre foi tarefa da filosofia. Nós, filósofos, desistimos de fazer esse tipo de coisa.
E aí abre espaço para todo tipo de coisa, inclusive para uma ideologia política, de um lado ou de outro, que é, né, que é ideologia no sentido ruim do termo, né, de trazer conceitos prontos, de criar escolas como seitas, vamos assim dizer, né, e não ter essa discussão de liberdade, que justamente permite a gente a pensar esse todo racional. A gente desistiu meio que, né, na pós-modernidade, do conceito de verdade, né, do conceito de verdade absoluta, de razão, né, tudo isso espanta. Assim, uma das coisas que eu mais tenho, talvez, dificuldade de conversar é justamente quando você fala de uma única razão. Mas como assim uma única razão que está dizendo que é tudo, sabe de tudo, né? É muito incomoda, né? Porque incomoda que está errado, você tem que dar outro argumento, né, para isso, né? Bom, já falei de mim, então estou falando assim, obrigado. Não, Professor, desculpas que eu tenho mal às 4, eu vou ter que sair às 4 horas. com certeza. De todo modo, temos a pergunta do Dr. José Guiar. Força, José. Na dúvida, agora também não quis entender muito, mas na verdade eu tinha aqui um conjunto de notas totalmente marginais ao objetivo fundamental da sua apresentação, né? Como é que se diria que é isto da semiologia sociológica neste modelo, por exemplo, da integridade, a questão do estudo do tempo que emergem em Newton, que seria o objeto da discussão. A primeira ideia que na primeira infância, será que na primeira infância há este narcisismo, ou será que de facto há uma espécie de distinção sujeito ao objeto original e que é preciso a partir da construção do objeto primário, então o sujeito se indivíduo, como dizem, o encontro e outros dão pistas nesse sentido. Mas a minha pergunta realmente era outra, e vem a propósito, e agora a despropósito, e vem na sequência do debate que tivemos ontem a respeito, precisamente, da pessoa da filosofia com crianças ou para crianças. Porque nós todos nós aprendemos, provavelmente, do ponto de vista das medidas de metodologia, só no estado das operações formais, onde então poderia dar-se plenamente o acesso à filosofia que está dos alunos. Como é que vê esse problema? Se acha que é um falso problema? Como é que se posicionaria? Faça essa crítica pela que existe. Então, o que assistimos é uma esta crítica dos grandes sistemas de desenvolvimento cognitivo e moral. A ética das virtudes e a atividade vem criticar frontalmente a coesão moral toda, e agora as coisas da criança também vêm pôr em causa o modelo de teologia. Como é que se posicionaria face a este movimento das práticas? Até que é muito geral e muito... Não, ao contrário, eu acho central também, eu acho central. E veja, que a resposta à sua questão, bom, primeiro existe uma necessidade que traz ela, que é qual? Há um conjunto de elementos da vida humana que, por exemplo, valores, coordenação de valores, significação do ser humano, da própria natureza, de como a gente vive, do que é o mundo, que são questões filosóficas e sem as quais a gente não vive. Então, todo ser humano tem uma posição sobre essas questões, ainda que seja pragmática, não muito raciocinada sobre elas, mas tem. Senão você não vive. Você tem uma relação com o outro. Né? E isso não é objeto da ciência. Então, não tem como ensinar da ciência contemporânea, bem entendido. Né? Então, como ensinar isso via ciência contemporânea? Não tem. E aí vem para a filosofia. Aí o nosso relativismo, como eu disse, pós-moderno, que a gente adota, não, tem várias visões possíveis, várias leituras. O que você vai ensinar para a criança? Essa diversidade, a coisa se complica. Né? Então, veja, que isso é uma necessidade mesmo, né? Nossa. Né? E de onde, ao meu ver, vem essa necessidade? Ela vem de que a ideia, a filosofia, entendida como esse saber maior de tudo, ela se impõe. Então, é isso que ela está impondo a nós. Olha, resolvam a questão do que é a verdade, de qual posição está certa, o quanto cada posição está certa, qual seria certa, mesmo que nessa resolução ela seja temporária, e depois eu passe para outra, e passe para outra, mas decida-se em relação à verdade, à totalidade. Né? E isso é objeto da filosofia, e isso é um trabalho que os filósofos deveriam estar fazendo. Mas eu entendo que é difícil fazer isso, porque assim, até a modernidade,
o filósofo era o cientista, ele conseguia saber tudo que estava mais ou menos acontecendo na sua ciência, ter uma visão de mundo, né? Descartes era um grande cientista, teve a lei de Ismael Descartes, da refração, entendia de física muito, ele foi o criador, né? Um dos criadores da geometria cartesiana, né? É, então, ou seja, Leibniz foi criador do cálculo diferencial, então eram pessoas que, ao mesmo tempo, pensavam ciência e filosofia conjuntamente. A partir do momento que teve o boom da ciência, que nem ela consegue mais dar conta da própria ciência, a gente não consegue pensar mais esse sistema, essa totalidade. E aí a gente desistiu de fazer isso, né? Só que a gente não devia, porque essa é uma das funções dos filósofos. O que é a verdade? O que verdadeiramente você pensa sobre aquilo? E como é que você justifica isso? Que o professor Diogo estava falando. Então, e esse conteúdo, por exemplo, na medida em que ele vai ganhando forma, seja, por exemplo, na filosofia do Aristóteles como sistema ou como do Hegel, você tem uma coisa que é filosofia e que não despreza a história da filosofia e tem conteúdos filosóficos a serem ensinados à criança, a serem compartilhados, né? E veja como a situação é extremamente paradoxal. A gente quer uma certa paz no mundo, uma certa ética, onde não tem uma visão comum, não tem um denominador comum, onde as pessoas não concordam em torno daquilo que elas têm que fazer. Como é que vai ter ética, uma unidade ética? Como é que vai ter um sistema ético se não tiver esse conjunto de acordos comuns? Então, é isso. Eu acho que é a imposição dessa própria noção de ideia, dessa própria noção de razão que eu estou dizendo, que está se apresentando e que, se a gente adotar essa visão de filosofia, com essa razão, aí sim tem algo a ser compartilhado, né? Inclusive, em Piaget, você tem justamente os estágios morais, né, que, na verdade, são estágios de condução para o juízo moral, e surge uma moral ali da reciprocidade, que é muito interessante, porque não se baseia em filósofo nenhum, no certo sentido, se baseia justamente na interação entre as pessoas, né? E que merece ser estudado, você citou o Ober, né, que é uma continuação disso, etc., que eu acho que tem relação com essa filosofia maior, né? Eu acho que eu iria por aí. Muito obrigado, Ricardo, também ao José pela pergunta. Há uma última pergunta, enfim, um pouco diferente à Laia sugestão, que foi colocada aqui no chat do Zoom e que eu, por modo, não queria deixar de ler, dando possibilidade ao Ricardo responder se quiser. Então, a pergunta do professor Vítor Jorge, da Faculdade da Universidade do Porto, pergunta o seguinte: em vez de Piaget, uma sugestão, não será mais interessante, mais complexo e rico considerar a formação de cada pessoa dentro da teorização da psicanálise lacaniana, ou seja, como entidade dividida entre o ego, o eu e o sujeito, o inconsciente, sendo este último, em última análise, o que está na base das nossas opções e da identificação de cada um. Bom, bom, primeiro eu tenho que ser muito honesto e dizer que de Lacan eu entendo muito pouco, e não me animo a estudar, porque, segundo o que eu já ouvi, não sei se é verdade ou não, Lacan falava assim: nossa, eles estão entendendo as minhas ideias, eu preciso mudar ela um pouco, né? Então, brincadeiras à parte, né, eu acho que é um profissional extremamente, um pensador extremamente rico, né? Tem uma passagem que eu acho que é muito significativa, né, que a professora Zélia Famosa Carotini falava, né, quando a gente, na psicologia, a gente discutia muito sobre psicanálise, psicologia, etc., que dizia que tinha um morador de rua que conversou com Lacan uma vez, e daquela conversa ele mudou completamente a vida dele, né? E ela dizia assim: isso não é a psicanálise, não é o conhecimento, isso é o Lacan, é o indivíduo Lacan, é o que ele conhecia do ser humano para conseguir fazer esse tipo de coisa. E a psicanálise, para mim, eu encontrei com ela justamente, né, quando fui estudar Piaget, no Instituto de Psicologia. Ela é muito interessante, né? Um psicanalista bom consegue olhar para você e saber se você é primeiro filho, segundo filho ou não, se você, assim, de poucas conversas, né? E, para mim, essa descoberta de um certo inconsciente que a gente tem ali é fundamental. O ser humano tem mesmo, e a gente tem que usar tudo isso. Agora, o que acontece com a teoria do Lacan, assim como a do Piaget? É uma teoria frente às demais. Então, apesar de eu ter falado da epistemologia genética aqui, o meu fundamento são os conceitos sistematizadores, que eu não tive oportunidade de tratar aqui. Eu tenho texto sobre isso, palestras sobre isso, e os conceitos sistematizadores justamente falam dessa ideia de razão que vai ser juntada
montada, entre aspas, né, vai ser utilizada esses diversos pensadores. Então, o Lacan, naquilo que ele puder trazer de contribuição da visão do ser humano, vai ser trazido, junto com a da epistemologia genética. Quer dizer, é uma coisa também que, né, se fala muito hoje em dia de epistemologia de tal coisa, uma nova epistemologia. Ora, mas até Kant, até Piaget, fazer epistemologia era explicar como a ciência era possível, como aquilo explicar, né? Kant constrói toda a teoria dele para conseguir mostrar como a gente compreende a teoria newtoniana, como a gente compreende a geometria euclidiana, como essas duas coisas estruturam a nossa própria visão do mundo. A epistemologia genética está explicando aqui as noções de espaço, do Newton, da relatividade e etc. É uma epistemologia, como as pessoas hoje em dia auto se denominam, mas que não explica conhecimento nenhum, a gente fica mais talvez perto do epistêmico, do que o professor Diogo chamou, do que do epistemológico, de conseguir explicar essas coisas, né? Então, se a epistemologia genética, com toda essa riqueza, me permite ver toda essa construção, como é que fica a relação com a psicanálise? Bom, tem um orientando de doutorado, a professora Zélia, que agora está trabalhando em psicanálise construtivista, mostrando as ideias psicanalíticas, né, do próprio Piaget, lá na formação do símbolo na criança, eles explicita bastante dessa psicanálise dele. E eu acho, então, que a psicanálise só vai nos ser útil se a gente conseguir uma análise do ser humano que mostra como essas diversas psicanálises estão olhando essa unidade do ser humano que a gente consegue enxergar e dizendo essas coisas, mas não adotando uma teoria ou outra, né? Tanto que eu adoto a epistemologia genética, mas eu não concordo com os pressupostos metafísicos naturalistas do Piaget. Essa noção de ideia, de razão que eu trouxe aqui, eu tenho certeza que o Piaget não ia gostar disso, não ia concordar com isso. Mas isso não me impede de usar os conceitos de ação, de esquemas que, ao meu ver, são, vamos colocar assim, neutros em relação a uma certa metafísica. O sujeito executa uma ação. Ele parte de um estado A para o estado B desejado, que não está presente, e faz aquilo. Ele coordena essas ações. Eu não vejo muito, vamos dizer, a pressuposição metafísica para essa análise, para mim, é muito pouca. E é muito útil, porque coordena diversas. Então, é nesse sentido que eu adoto a epistemologia genética mais do que o pensamento de Piaget, né? Eu tenho faço uma certa diferença entre a epistemologia genética e o pensamento de Piaget. Piaget foi um dos grandes pensadores da epistemologia genética, um fundador, mas a epistemologia genética não pode ficar só como expressão do pensamento do Piaget, ela tem que continuar. E ela continua, ao meu ver, também fazendo um pouco do que eu estou fazendo. Bem, Ricardo, na verdade nós já atingimos as 2 horas. Acaba de cair uma questão que eu vou deixar ao critério do Ricardo, se quer responder sinteticamente, é do Leandro Custódio, vou só lê-lo. Poderíamos sistematizar o conceito de ideologia a partir da realidade comum para cada um de nós. Ou seja, se poderia haver, na minha realidade, semelhanças com a realidade do outro, e que em algum ponto podermos ir colocar no mesmo grupo ou classe, enfim, através da ideologia, suponho eu. Não sei se... O que você tem na razão é essa compreensão das várias construções e, consequentemente, das diversas ideologias, se eu estou entendendo bem esse conceito. Certas pessoas vão partilhar de certos pressupostos comuns, e a gente pode dizer de uma certa ideologia comum àquele grupo de pessoas, né? Mas, enquanto conceito mais geral de explicação do mundo, eu acho que não serve, porque a gente tem que sair da ideologia e passar a razão mesmo, ou seja, há uma compreensão de como as coisas são. As ideias. As ideias existem como coisas, né? No mundo, a própria ideia de matéria é uma ideia. Quando alguém fala assim, eu sou materialista, eu fico pensando assim, segundo Demócrito, segundo a física newtoniana, segundo o marxismo, mas se é marxismo, o que é matéria? E aí vai, né? Porque matéria é um conceito que a gente usa para entender a própria realidade, né? Então, ideias existem na realidade, mas, ao meu ver, não é só questão de ideologia, há uma questão de verdade mais profunda aí que a gente tem que investigar. Isso que, brevemente, eu colocaria. Muito bem, obrigadíssimo, Ricardo, por esta sessão tão rica. Infelizmente chegamos ao limite do nosso tempo, portanto não poderemos acolher mais perguntas. Foi um debate muito rico, muito vivo e que, obviamente, trouxe muito valor a este nosso seminário permanente, enfim, sobre História e Crítica da Razão, sendo que tocou em alguns dos pontos centrais daquilo que nos importa discutir.
Deixo apenas a indicação de que disponibilizaremos esta sessão no canal do YouTube do Centro de Estudos Clássicos Humanísticos. Nós já lá temos uma playlist relativamente a um ciclo de conferências que fizemos, que era o New Directions in Social Hermeneutics, e iremos provavelmente criar outra para as sessões do Seminário Permanente, que em grande medida não temos disponibilizado nos últimos tempos, mas que se calhar podemos começar a fazer por aqui, olhar para o João Diogo e pensar estas coisas e possivelmente falo-emos. Não temos neste momento outros eventos já agendados, mas assim que houver, daremos notícia dos mesmos. Muito obrigado a todos, os que estão em sala e os que estão no Zoom, e muito obrigado, Ricardo, mais uma vez pela apresentação. Obrigado.